Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, Ninja Pervertido. Capítulo 101. Por que você fez isso como se não fosse capaz de derrotar o fragmento de Orochimaru agora? Isobu começou a conversar enquanto trabalhava e se esforçava. E com isso ele quis dizer que ficou sentado absolutamente imóvel enquanto um clone seu pegava uma agulha cheia de tinta de lacre e seu próprio sangue. Já fazia uma hora que Anko deixará com a mais furiosa de todas as ereções, ansioso por um pedaço de torta. E até que ele pudesse se acalmar e sacudir as bolas azuis que sem dúvida viriam, ele imaginou que faria algo produtivo e terminaria logo com isso. Como tal, ele estava finalmente conseguindo melhorar o selo da força dimensional. E com isso ele quis dizer adicionar o selo de barreira, o selo de absorção de chakra e o selo de filtro de chakra ao produto final. Você claramente queria muito ir para a cama com a mulher, o fragmento de Orochimaru não estará nem perto de sua força total. Não com a quantidade lamentável de chakra que ele terá disponível, menos ainda do que a quantidade que você tinha quando nos conhecemos, continuou Biju de Três Caudas. Ele ficaria preso lá dentro, sem ter para onde correr e forçado a enfrentá-la com acesso total ao meu poder. O homem pode ser formidável, mas há um limite para o que se pode fazer com tão pouco chakra. Daiki se forçou a não fazer careta com o pensamento. Com certeza ele poderia ter feito isso. Ele poderia ter matado aquele fragmento, pegado seu chakra para outro aumento em sua capacidade, consertado o selo de Anko e a espancado tolamente aqui e agora. Por mais que ele quisesse fazer isso, ele queria se concentrar no quadro geral. Isso poderia vir mais tarde, depois que ele tivesse aprendido tudo o que pudesse sobre o jutsu e o estilo de luta de Orochimaru com a própria Anko. Ela certamente saberia um monte de jutsus dele, como aquele jutsu das mãos de cobra da sombra oculta. Ele sempre se perguntou antes se isso exigia um contrato de invocação com as cobras para usar, e se sim, ele poderia ser capaz de aplicar o uso disso para fazer jutsu com o camaleão, tipo o jutsu do sapo de Jiraiya e essas merdas. Aqui óbvio, eu deveria ter percebido. Isobu fez uma pausa nos pensamentos de Daiki. A única coisa que vem antes de transar com você como uma fera cheia de luxúria é sua rotina amada e ganhar ainda mais poder. Não critique antes de experimentar. Daiki respondeu com um encolher de ombros mental. Eu não preciso, eu posso compartilhar seus sentidos como tato sempre que eu quiser, já que não há barreiras entre nós. É uma sensação agradável, eu suponho, mas eu não nutro a atração que você nutre por mulheres humanas, Isobu retrucou. Nem tenho fascínio por grandes melões saltitantes ou nádegas redondas e empinadas. É uma droga. Daiki bufou. Diga isso quando você puder se gabar de ter pelo menos 1/50 do chakra que eu tenho. Isobu retrucou. Foda-se. Daiki mentalmente mostrou-lhe o dedo do meio. Desculpe, eu não sou uma mulher humana desleixada, esses seus olhos roubados já estão estragando. Isobu retrucou. E a partir daí eles começaram a discutir e a provocar um ao outro enquanto sua sombra clonada perfurava suas mãos com uma agulha repetidamente. Apesar do que ele alegou ao seu companheiro de poder tartaruga interior, o Serpent King Manda 2.0 Sage Mode pensava o contrário. E com isso Daiki quis dizer que seu membro furioso levou uma eternidade para se acalmar. Ele não estava nem perto de um país de neve e nem tinha um contrato de invocação para eles, então simplesmente não era possível abater algumas focas também. Então ele só teve que aguentar firme e lidar com as bolas azuis. Brigar com Isobu ajudou a manter sua mente longe disso, pelo menos. Mesmo que ele ainda tivesse que andar um pouco cautelosamente, quando deveria ser Anko andando de pernas arqueadas em seu lugar. Mas assim era a vida. As coisas que eu faço para ganhar peso. Daiki balançou a cabeça, examinando distraidamente seus selos de mão recém-aprimorados. Ele levantou uma mão e focou seu chakra e pensamento nela e observou uma pequena barreira esférica brilhar em existência ao redor de sua mão. Ele poderia fazê-lo muito, muito maior, cujo tamanho e resistência dependeriam da quantidade de chakra que ele colocasse nele, mas ele estava apenas testando por enquanto. Com a outra mão, ele estendeu um dedo, relâmpagos surgiram e zumbiram alto ao redor dele, e ele deu um único impulso com o dedo. Um barulho alto de tic-tac ecoou por toda a sala, e seus dedos foram repelidos, nada mal. Daiki assobiou, ele conseguia perfurar rochas sólidas com um impulso de dedo aprimorado como um raio hoje em dia, muito diferente do começo, quando ele mal conseguia amassar uma folha. E isso foi com uma quantidade lamentavelmente pequena de chakra. Em capacidade máxima, esse selo de barreira dele provavelmente poderia bloquear jutsus de rank A e não cair. Ele retirou seu chakra do selo e observou o escudo piscar e desaparecer, antes de levantar e esticar os braços sobre os ombros. Acho que vou dar uma olhada por aqui agora, ele refletiu. Realmente não havia muito para ele fazer agora. A única coisa que ele tinha que fazer era treinamento físico, mas ele poderia fazer isso mais tarde. E seus clones já estavam trabalhando no jutsu que tinha sido tão generosamente doado a ele na floresta. Daiki saiu do seu quarto pelos próximos dias, trancou a porta atrás de si e andou um pouco pela torre. Um único olhar lhe disse onde estavam as pessoas mais interessantes para procurar, e com isso ele quis dizer o refeitório. Bem, Anko estava no topo da torre, conversando com algumas pessoas muito interessantes e um aleijado. Ele não esperava que Danzo estivesse lá, mas ele não era importante não agora, pelo menos. Eles provavelmente estão me observando agora. Daiki refletiu.
Havia câmeras espalhadas por todo o prédio, até mesmo uma em seu quarto. Era uma questão simples notá-las com os olhos, mesmo escondidas dentro da parede como estavam. Ele já tinha coberto a lente. Se fosse apenas um dia normal, ele não se importaria, na verdade, ele teria cronometrado bem para quando apenas Anko estivesse assistindo, e então lhe daria um bom show. Mas ele estava esperando uma entrega agora. Na verdade, 2. E ele não sabia quando suas invocações apareceriam com eles. Então, eles não conseguiram espioná-lo como todos os outros competidores Genin nesta torre. Quando chegou ao refeitório, Daiki foi rápido em notar os ocupantes. Como ele confirmou há mais de uma hora, o time 8 estava presente, assim como Gaara e seus irmãos. Estranho que eles ainda estivessem por ali, mas não havia muito o que fazer na torre. Eu deveria ter saído na floresta. Daiki gemeu internamente. Ele deveria ter ficado por perto e ficado de olho em Sakura para ver como ela se sairia contra o time do Sound. Talvez provocá-la um pouco mais sobre sua bunda. Foi tão engraçado quando ela tentou dar um soco nele e se moveu praticamente em câmera lenta em direção aos olhos dele. O jeito como ele a deixou em um estado de nervosismo trouxe um sorriso irônico ao seu rosto. Ele balançou a cabeça tirando isso da cabeça. Não era possível agora, afinal, com quem eu deveria sentar, eu me pergunto. Ele refletiu. Havia 3 opções. Hinata e seu time perto das mesas da frente, Kankuro e Temari no meio absoluto como se governassem o território ou Gaara descansando no canto mais baixo fora de vista, mantendo-se reservado. Hinata ou Temari? Uma escolha difícil. Hinata era gostosa pra caramba, mas ela gostava de Naruto, então não dava para progredir ali. Temari era uma garota mais velha e atraente, mas ela também estava ali para destruir a vila dele e matar todo mundo, e tinha uma tendência um pouco cruel e condescendente para com os ninjas de Konoha atualmente. Normalmente, tudo se resumiria a essas 2 escolhas. Mas Gaara pode ser divertido mexer com ele. Decisões, decisões. Daiki sorriu, caminhando casualmente até a frente da sala, onde uma longa seleção de comida estava preparada e esperando para ser escolhida. Todos os olhares dos ocupantes do refeitório se voltaram para ele enquanto ele caminhava casualmente até a seleção de comida. Não foi uma má seleção, observou Daiki. Uau, uau, uau. Ele pegou um pouco de frango, um pouco de ovo, um pouco de peixe e parou no final, onde encontrou uma seleção de carnes que variava de porco a cordeiro. Doner kebab, yunke de yuin. Ele ganhou um gosto e tanto por isso depois que se fundiu com seu eu alternativo. Doner kebab era sua comida absolutamente favorita. Agora só preciso encontrar um lugar que faça um bom molho de pimenta um dia desses, ele pensou consigo mesmo. Com um enorme prato de carne para encher sua barriga e alimentar seus ganhos mais tarde, Daiki se virou e olhou para os ocupantes novamente, olhando-os distraidamente. Tentador, tão tentador ir tirar sarro de Gaara, honestamente era. Mas, infelizmente, provavelmente era melhor que ele não fizesse isso. As coisas seriam uma grande dor de cabeça em breve. Intimidar Gaara definitivamente tiraria algumas coisas do curso. Se possível, ele gostaria de manter o caminho de Gaara sozinho mesmo até as finais. Não havia como dizer onde ele entraria nas coisas se, digamos, Daiki fosse o único a lutar com ele e vencê-lo durante as preliminares. Ele teria o suficiente para lidar. Considerando que queria que o velho terceiro sobrevivesse e Orochimaru aparentemente estava pensando em enviar Kimimaro atrás de sua cabeça. E Gaara definitivamente não estaria nas finais se Daiki fosse e se divertisse cutucando-o e dando-lhe uma boa e velha volta. O ruivo sem dúvida surtaria, tentaria assassiná-lo, e então Daiki seria forçado a dar uma chuteira em sua cabeça coberta de areia. É melhor jogar pelo seguro, então ele refletiu e começou a caminhar em direção ao local onde o time 8 estava situado. Ele poderia pelo menos passar algum tempo flertando com Hinata. Ao se aproximar, ele passou pelos 2 irmãos mais velhos da areia e encontrou os olhos de Temari. Ele piscou para ela. As sobrancelhas dela se ergueram, mas ela sorriu de volta para ele. O que há com Konoha? É cheia de gostosas. Ele leu os pensamentos superficiais dela. Hehe. E aí? Daiki cumprimentou Hinata e sua equipe um segundo depois, sentando-se ao lado da garota Yuga e colocando sua bandeja de comida no chão. Espero que não se importem com companhia. Olá Daiki-kun. Hinata lhe deu um sorriso caloroso em troca. Sinta-se à vontade, cara, que babufou. Boa hora, de qualquer forma, eu estava querendo te perguntar umas coisas. Ele disse, enquanto o inseto usando Shino Aburame apenas inclinou levemente a cabeça em um aceno de saudação. Daiki assentiu de volta para Aburame, antes de voltar sua atenção para Kiba. E isso seria? Ele perguntou ao shinobi canino, distraidamente se abaixando e pegando um grande pedaço de frango e dando uma grande mordida nele. Para começar, o que diabos aconteceu com você? Kiba levantou uma sobrancelha e se inclinou para frente para olhá-lo nos olhos. Faz apenas o quê? 6 meses ou mais desde que todos nós nos formamos e desde então você se tornou um super ninja aparentemente? Pelo menos de acordo com esse cara kabuto com quem conversamos. Permissão especial do Hokage para fazer esse exame sozinho, e você ainda tem o maldito Sasuke procurando informações sobre você, inferno. Hinata estava até nos dizendo que precisávamos evitá-lo no exame se não quiséssemos ser eliminados imediatamente. Nada demais, eu só treinei bastante, comi meus vegetais e bebi bastante suco. Daiki deu de ombros, então olhou para Hinata e sorriu para ela. Você queria me evitar, hein? Estou ferido. Seu sorriso se transformou em um beicinho.
O sorriso caloroso de Hinata se abriu um pouco e ela levantou uma mão para cobrir a boca educadamente. Ara, você queria me encontrar na floresta? Ela perguntou em resposta e Daiki congelou e então piscou surpreso. Se eu soubesse que você sentia tanto a minha falta, eu teria esperado por você. Sua mão se moveu para segurar delicadamente sua bochecha pálida. O que aconteceu? Ela acabou de flertar com ele? E com a maneira como ele mencionou de improviso para experimentar sua paixão loira. Um olhar para os companheiros de equipe dela lhe disse que eles estavam tão surpresos quanto ele. Kiba estava boquiaberto com os olhos arregalados e as sobrancelhas de Shino tinham se erguido acima dos óculos escuros, subindo até a linha do cabelo. Capítulo 102. Por um momento Daiki apenas olhou para a herdeira Yuga, completamente surpreso com sua resposta confiante e ousada. E isso Ara. Foi preciso sua poderosa força de vontade para se impedir de tremer. 10 em 10, isso era perfeito. A reação de espanto dele à resposta dela foi muito óbvia, e o sorriso de Hinata aumentou um pouco mais. Você deveria ter feito isso, ele reprimiu o choque e sorriu para a garota mais velha. Chegou um momento em que tive que ficar sentado por algumas horas, olhar para você teria tornado isso muito mais suportável. Suas bochechas ficaram vermelhas, mas antes que ela pudesse responder, seu companheiro de equipe interrompeu. Ficar sentado por algumas horas lá fora? Acho que somos tão bons que até mesmo um craque como você está sendo chamado teria dificuldade em acompanhar. Kiba sorriu para ele. Terminamos em apenas 4 horas. Segundo lugar no geral e até quebramos alguns recordes. O cão selvagem usando Shinobi se gabou orgulhosamente. Terminei em menos de 45 minutos e fui o primeiro a terminar o exame na verdade. Se você considerar que o time Sunali venceu vocês nas colocações, então vocês estão em terceiro lugar. Daiki estourou sua bolha e sorriu para ele, pegando e mastigando distraidamente um pedaço de carne de kebab. Eu simplesmente não estava com vontade de esperar, então fui brincar mais um pouco na floresta e me divertir. O quê? Kiba piscou, o sorriso orgulhoso em seu rosto desapareceu e ele olhou para Daiki sem expressão. De jeito nenhum besteira. Ele se levantou e bateu as mãos na mesa. Sua alta erupção atraiu 3 pares de olhos. 2 homens e um pertencente a uma linda loira arenosa. Não, ele não está mentindo, comentou Shino, olhando para Daiki nos olhos através dos óculos escuros. Por quê? Porque só um tolo mentiria sobre algo tão fácil de confirmar quando qualquer fiscal de exame poderia nos dizer. O que ele disse? O sorriso irônico de Daiki cresceu até proporções provocantes. Kiba estalou a língua. Bem, tanto faz, pelo menos ainda derrotamos Sasuke e Naruto. Ele sentou-se novamente, braços cruzados. Acho que essa merda de sininho tem algum mérito, hein? Talvez, ou talvez eu seja tão bom assim. Daiki deu de ombros. Não dê muita importância para essa coisa de ringer. A maioria dos ringers não são tão durões quanto eu. Mas como Sasuke, caramba, espere 1 ano ou mais e Hinata pode ser uma também. Você acha? Hinata cantarolou. Eu sei. Ele lançou seu sorriso sempre adorável para ela. Ah, obrigada. Ela desviou o olhar, agradecendo suavemente, mas mesmo assim não conseguiu esconder o quão satisfeita sua voz soou. Hehe. Mais confiante e seguindo ou não os conselhos dele, ela ainda não estava acostumada com elogios honestos. Tudo bem, o que diabos está acontecendo entre vocês dois? Kiba questionou, olhando para os dois estranhamente. Hinata tem agido de forma estranha ultimamente, totalmente diferente. E você está flertando com ela, mano. Hinata se virou para responder, mas Daiki se adiantou. Nada demais, só a ajudei a treinar e a mudar algumas coisas para conseguir o que ela queria. Ele deu de ombros. As sobrancelhas de Kiba se ergueram. Então você é a razão do novo visual e da rapidez com que ela está melhorando? Ele perguntou, recostando-se surpreso. Algo assim. Daiki deu de ombros novamente. Eu só contei algumas verdades para ela, não é mesmo? Linda? Ele olhou para Hinata, seu sorriso crescendo. Algo assim. Hinata repetiu suas palavras, uma leve risadinha recatada escapando de seus lábios. Kiba olhou para eles por um momento antes de revirar os olhos. Bom, tanto faz, não é da minha conta. A menos que você esteja causando problemas para ela. Ele desistiu e se inclinou sobre a mesa. Já que você está aqui, e já que ajudou tanto Hinata, vou te avisar sobre um cara que até você deve evitar. O interesse de Daiki foi despertado. No entanto, ele já tinha um bom palpite sobre quem Kiba estava prestes a alertá-lo. Kiba se inclinou um pouco mais para a frente sobre a mesa, a ponto de ficar literalmente pendurado sobre a comida de Daiki e encontrar seus olhos. Antes de olhá-los brevemente para o canto do refeitório, Yakamaru, de cabeça para baixo, sob o capuz, estava bem na frente de seu rosto, diretamente onde Gaara estava sentado, fora do caminho. Como esperado, Daiki supôs que o viram em ação na Floresta da Morte. Daiki assentiu, sinalizando a Kiba que sabia de quem estava falando. Esse cara é louco, ele recebeu milhares de senbons atirados em sua direção e nem piscou. Só usou um jutsu de areia esquisito para se proteger e foi tão rápido que mal conseguia acompanhar. Kiba sussurrou baixinho. Ele carrega sua areia naquela cabaça maluca nas costas e ela fede. Cara, ela fede totalmente a sangue. Até agora eu consigo sentir o cheiro. Nós o vimos matar um time de 3 ninjas da chuva mais velhos que pareciam realmente durões. Ele simplesmente os esmagou até a morte com sua areia. Foi brutal. Não sei o quão forte você é agora, cara, mas duvido que até Sasuke pudesse derrotar esse cara. Com a informação dada, o ninja cachorro recostou-se em seu assento, e Daiki notou que Hinata e Shino estavam dando a ele toda a atenção.
assim como ele digeriu as palavras de Kiba. Hinata parecia estar especialmente esperando para ver como ele responderia às palavras de Kiba sobre o Jinchuriki do Shukaku de uma cauda. Ah, você quer dizer o garoto guaxinim? Daiki não ficou nem um pouco quieto quando respondeu e sua voz viajou pelo refeitório facilmente. Você está certo sobre ele ser durão. Não alguém que qualquer um de vocês pode enfrentar. Ele é o filho mais novo do Kazekage, e a loira gostosa e o cara com o rosto pintado são seus irmãos. Ele notou em sua visão periférica tanto Temari quanto Kankuro ficando tensos, especialmente na parte do Hakon Boy. Os olhos azul petróleo de Temari encontraram os seus e agora estavam arregalados de choque. Claro, eu sou diferente de vocês, ele não é alguém que eu não possa chutar por diversão. Daiki sorriu ousadamente, e não quebrou o contato visual com Temari. Se você enfrentar os outros dois, o cara é um usuário de marionetes que usa cordas de chakra e provavelmente veneno. Enquanto a loira gostosa é definitivamente uma usuária de vento, um péssimo adversário para qualquer um de vocês, na verdade. Ele notou que Kankuro ficou tenso com suas palavras, e os olhos arregalados de Temari se estreitaram para ele. Ele piscou para ela e se virou, olhando para os 3 do time 8. Vocês parecem saber muito sobre eles. Hinata apontou e ele notou que agora havia uma pequena carranca no rosto dela. Ela deve estar levando esses caras muito a sério. Eu sei muito em geral, ele deu de ombros, mas sim, vocês deveriam evitar enfrentá-los. Muito além do garoto fantoche. Você e o Shinobi também são péssimos adversários para ele, afinal. Ele acrescentou para a garota de olhos brancos. E ele percebeu então que tinha terminado sua comida. Daiki se levantou, sua bandeja na mão. Certo, bem, por mais divertido que isso tenha sido, eu vou treinar e moer essa carne na minha carne, Daiki disse. Ele pausou apenas para sorrir para Hinata. Você é bem-vinda para moer minha carne quando quiser, a propósito. As sobrancelhas de Shino se ergueram sobre os óculos escuros em sinal de surpresa. Kiba ficou boquiaberto. Hinata piscou e lançou-lhe um olhar confuso, antes que seus olhos se arregalassem quando ela aparentemente percebeu o que ele disse e um rubor vermelho carmesim se espalhou por suas bochechas. Ara. Ela segurou seu rosto mais uma vez, surpreendendo o quão atrevido Daiki-kun. Mas se você precisar de ajuda com sua carne, posso passar no seu quarto mais tarde para ajudá-lo com isso. Daiki piscou, atordoado. Hinata? Kiba balbuciou. O choque de Kiba foi o suficiente para que ele se recuperasse do seu próprio choque e Daiki recuperou seu sorriso irônico. Vou cobrar esse doce número 9. Ele piscou para ela e saiu da mesa. Mais tarde, ele se despediu e foi depositar sua bandeja e sair da sala. Ao fazer isso, ele notou mais uma vez que todos os olhos estavam voltados para ele, e Gaara em particular estava olhando para ele com um olhar assassino e sangrento, revelando uma forte dose de intenção assassina. Assustador. Não. Ele sorriu para o ruivo enquanto saía. Ele tinha que pelo menos fazer uma provocação nele, mesmo que ele estivesse esperando evitar dar um chute em sua bunda de roedor da areia. Capítulo 103. Então este é Daiki Yurei-un, a voz impassível de uma mulher mais velha refletiu em voz alta. Não havia inclinação para o que Koharu Utatani sentia em sua voz enquanto uma reunião de shinobi de alto escalão e Kunoichi observava o garoto voltando para seu quarto, fornecido para sua estadia na Torre da Floresta da Morte. Ao lado dela, o rosto de seu companheiro de equipe, Omura Mitokado, estava franzido, mas ele não disse nada. Cada um deles estava sentado de cada lado do terceiro Hokage, que tinha um pequeno sorriso divertido no rosto enquanto testemunhava o que tinha acabado de acontecer no refeitório da torre. Por toda a sala, a equipe de Shinobi e Kunoichi que supervisionava a Floresta da Morte e a segunda rodada dos exames Chunin permaneceu em silêncio. Até mesmo Anko de pé ao lado das telas, exibindo as imagens das câmeras espalhadas pela torre. Koora começou, mas ela foi cortada. O som de madeira ecoou pela sala enquanto uma bengala era enfiada com força no chão. Ele é um idiota, Danzo Shimaru cuspiu, não muito impressionado. Ele só atraiu a atenção dos filhos do Kazekage, um deles um Jinchuriki instável, conscientemente, só para poder se exibir para uma garota. Seu único olho sem venda se abriu e ele lançou um olhar desdenhoso para o Hokage. É neste que você tem tanto interesse? Sua decepção não poderia ser mais aparente. O sorriso de Hiruzen aumentou. Como sempre, você tem uma visão tão estreita das coisas, meu velho amigo, ele respondeu, com a voz casual e nem um pouco incomodado com seu desdém. Presumo que você esteja incomodado com o fato de ele ter revelado tão facilmente o que sabia na frente deles? É claro que qualquer vantagem que ele pudesse ter obtido disso agora está perdida, zombou Danzo. Ele pode ser talentoso, mas talento não significa nada sem a mentalidade adequada para utilizá-lo. Você está olhando tudo errado, Hiruzen riu, balançando a cabeça em diversão. Isso não foi um erro, Daiki sabe exatamente o que fez. Enquanto ele estava de fato se exibindo para a jovem Hinata, não era só isso que ele estava fazendo. Ele estava entrando na cabeça deles, dizendo a eles que sabia exatamente o que eles podiam fazer e ele não estava impressionado. Eles por sua vez não sabiam nada sobre suas habilidades e iriam ficar bem nervosos sem dúvida por tentar enfrentá-lo. Pura arrogância, Danzo zombou, imperturbável pela resposta que recebeu. Aquele garoto, Gaara, é tão estável quanto parece e seu selo é lamentavelmente fraco. Ele pode deixar o Ishibi correr solto a qualquer momento, mas esse garoto não vê nenhuma ameaça nele.
Da última vez que verifiquei, 3 caudas superam uma. Hiruzen apontou presunçosamente, e é claro que Daiki tem controle total sobre o Sanbi e trabalha em conjunto com ele. O jovem Gaara só pode deixar a própria fera correr solta. O Shukaku não é páreo para Daiki e o Sanbi juntos. É o que você diz, Danzo bufou. Ainda não vi nenhuma prova de que esse garoto prodígio sobre o qual você vem contando histórias fantásticas e dando um tratamento tão especial tem algum controle sobre a fera. E mesmo que tivesse, derrotar o Shukaku não seria uma questão simples, o dano que ele causaria ao ser derrubado seria catastrófico se fosse solto dentro da vila. Não estamos na aldeia, velho, a voz de Daiki ecoou nos alto-falantes conectados à transmissão da câmera. Então pare de choramingar. Todos congelaram, inclusive Danzo, pela interrupção repentina. Todos, exceto o próprio Okage, que apenas riu ainda mais alto. Por um momento ninguém disse nada, tamanha foi a surpresa pela interrupção repentina. Danzo foi quem encontrou sua voz primeiro. Bem, além do Okage que era, você pode nos ouvir? Ele perguntou, surpresa evidente em seu tom. Apesar de como ele tentou escondê-la, seu único olho singular arregalado. Eu consigo ver toda essa floresta, e tudo que eu consigo ver, eu consigo ouvir. Isso inclui vocês sentados lá em cima na torre achando que são todos misteriosos e observando todo mundo. Daiki zombou. Os filhos do Kazekage não são um problema. Eu poderia derrotar todos os 3, até mesmo Gaara. Sua habilidade de trazer o Ishibi para fora não é um problema. Estamos longe o suficiente da vila para que eu tenha espaço para fazer palhaçadas, e eu não deixaria isso chegar tão longe de qualquer maneira. Eu a isolaria antes que ele tivesse a chance. Sim, isso mesmo. Hiruzen acrescentou prestativamente, a diversão estampada em seu rosto ao ver seu antigo rival ser repreendido por uma criança. Eu não sabia de tal habilidade. O querido Sarutobi aparentemente não achou apropriado me informar sobre isso. Danzo rapidamente recuperou a calma e olhou secamente com seu olhar singular para o Okage. Hiruzen apenas lhe deu um sorriso agradável. Bem, eu não achei que você precisava saber, afinal você deveria estar em prisão domiciliar. Ele ressaltou sem arrependimento, eu só deixei você sair para satisfazer Koharu e Omura quando elas pediram. Depois que eu revelei que tivemos uma pequena conversa e as convidei para vir. HMPH, Danzo fungou, desviando o olhar do Okage e olhando para as telas e para o garoto que ocupava o centro do palco dentro delas, que agora estava encostado em uma das paredes do salão em que estava, com os braços cruzados e olhando casualmente para cima, seja como for. Ainda é um risco que você assumiu de forma tola e arrogante, sem necessidade. História legal, manos, zombou Daiki e muitos dos shinobi reunidos arregalaram os olhos diante de seu desrespeito a um dos honrados anciãos de Konoha. Além disso, só para você saber, eu não estava me exibindo apenas para Hinata, eu estava me exibindo para Temari também, ela é bem gostosa, não é? Seria legal fazer com a filha de um Kage, eu acho. Mano. Os reunidos na sala de exibição tiveram a distinta e rara oportunidade de ver Danzo Shimura perder completamente a compostura e gaguejar em choque, confusão e uma boa dose de descrença. Capítulo 104. Anko bufou e as risadas do Okage se transformaram em gargalhadas. Você não entende o significado de respeito, garoto? Danzo não conseguiu deixar de perguntar, arregalando os olhos diante de sua arrogância em falar com um homem de sua estatura daquele jeito. Você sabe. Daiki rebateu um instante depois, quero dizer, você estava falando alegremente sobre mim ali mesmo sem entender ou mesmo saber uma fração do que eu posso fazer. E para que fique registrado, sim, eu posso usar totalmente o chakra do Sanbi como eu quiser e posso entrar no modo Biju quando quiser. Eu só não exibo isso porque seria muito estúpido anunciar, a menos que você ache que é uma boa ideia ou algo assim. Silêncio. Danzo não tinha absolutamente nada a dizer em troca. A mão do velho apertou sua bengala e seus lábios tremeram enquanto ele olhava e tentava encontrar palavras com as quais responder. E falhou completamente. Tente não intimidar muito Danzo, ele é um velho fraco ultimamente, Daiki-kun. Hiruzen respondeu em seu lugar, ainda sorrindo, além disso. Talvez tente não divulgar seu amigo de múltiplas caudas tão abertamente, aqueles aqui são confiáveis para não deixar essa informação vazar, e sabem disso. Mas nem todo mundo tem o treinamento que os ninjas nesta sala têm quando se trata de guardar segredos. Justo, Daiki deu de ombros, eu só toquei no assunto porque vocês já estavam falando sobre isso e obviamente já sabiam. E eu contei pessoalmente para Anko. A propósito, ei, garota pônei. Ele acenou para a câmera. Você realmente precisa melhorar esse tato, pirralha. Anko balançou a cabeça. Garota pônei? Ufufufu, sinto uma história interessante aí. Hiruzen riu com interesse, sem nenhuma vergonha, apesar dos que estavam reunidos na sala. Omura suspirou, e Koharu revirou os olhos, ciente do lado pervertido de sua companheira de equipe de várias décadas. Hiruzen, sério mesmo? Perguntou a velha. O Okage deu de ombros. Ela se ofereceu para me deixar montá-la como um pônei se eu consertasse aquele chupão no pescoço dela. Daiki respondeu descaradamente e com orgulho. Dezenas de olhares se voltaram para Anko e lhe deram uma série de olhares atordoados, incluindo o Okage e Danzo. Em troca, ela deu de ombros. Eu faria praticamente qualquer coisa para afrouxar o domínio que Orochimaru tem sobre mim ou me livrar dele. Ele está oferecendo algo melhor. Anko admitiu em voz alta, o pirralho tarado tem sido bem sincero sobre querer me comer. Se isso motiva e o deixa realizar o que prometeu, eu farei isso com prazer. Cool. Interessante, conte-me mais. Hiruzen se inclinou para frente em seu assento, limpando o nariz discretamente.
Sim, concordo plenamente, mas sobre sua habilidade de lidar com o selo amaldiçoado, não sobre seus modos lascivos e descarados. Koharu foi rápido em intervir, e espero, meu jovem, que você não seja tão facilmente enganado por alguma mulher como você parece ser. Forte e talentoso você pode ser, um eufemismo. Mas até mesmo um Jinchuriki terá problemas para sobreviver tendo sua garganta cortada depois de ser enganado pelo primeiro par de melões grandes ou pernas longas que tentarem seduzi-lo. Fora da vila. Isso não me mataria, Daiki deu de ombros, mas é justo. Então Anko contou a vocês sobre a situação com o selo amaldiçoado? Ela tem. Omura inclinou a cabeça simplesmente falando pela primeira vez. Certo, bem, você provavelmente já sabe os detalhes do que eu disse a ela então, Daiki cantarolou para ir direto ao ponto. O verdadeiro problema com os selos amaldiçoados são os fragmentos da alma de Orochimaru neles. Eu posso me projetar no selo se chegar a isso, mas terei que lutar contra aquele fragmento de Orochimaru e matá-lo. Não será nem de longe tão difícil de matar quanto o Orochimaru real, porque ele tem apenas uma fração de seu chakra e, como tal, não será capaz de usar seu poder total. E eu serei capaz de usar meu poder total enquanto estiver nisso. Estou confiante de que posso fazer isso, mas estou cobrindo minhas bases primeiro, e aprendendo como ele luta e seu jutsu com Anko só para ter certeza. Ao mencionar seu aluno traidor, Hiruzen ficou sério, franzindo a testa. Quão longe esse garoto caiu, ele balançou a cabeça em consternação. Ainda assim, podemos nos beneficiar disso. Anko já foi uma das nossas mais brilhantes e talentosas, uma rival de Kakashi em talento. Se não fosse por esse selo, ela poderia ter se tornado ainda mais forte que ele. Afinal, havia uma razão pela qual alguém como Orochimaru a havia procurado especificamente para tomá-la como sua aprendiz pessoal. Isso seria legal, mas prefiro não poder usar toda a minha força e chakra do que sofrer uma lavagem cerebral por esse maldito selo em qualquer dia da semana. Anko deu de ombros. Você não vai esperar muito mais tempo, Hiruzen prometeu. Eu supervisionarei pessoalmente o treinamento de Daiki durante o mês que antecede as rodadas finais dos exames Chunin. Foi uma grande revelação, e silenciou a sala inteira mais uma vez. O fato de que o Hokage e o lendário professor iriam pessoalmente treinar o garoto. Você não pode estar falando sério? Danzo sibilou. Vejo que você está no caminho certo, velho amigo, ainda rápido mesmo na sua velhice, pelo menos às vezes, eu acho. Hiruzen riu. Você quer fazer desse pirralho Hokage? Danzo exigiu, e o choque encheu os rostos de todos os outros na sala. Sim, Hiruzen respondeu simplesmente com um único aceno de cabeça em confirmação. Hiruzen, sério? Isso é sensato? Omura perguntou, virando-se para olhar seu velho amigo e Koharu assentiu em concordância. Sim, para sua idade ele é forte, e seu potencial é alucinante, sua capacidade de atingir o nível de força necessário não está em questão, ouso dizer, ela comentou. Mas ele ainda é muito jovem, ainda não chegou perto de sua maturidade e ainda é inexperiente. Coisas que ele ganhará com o tempo, e ouso dizer que não corro o perigo de morrer repentinamente tão cedo, Hiruzen ressaltou. Eu treinarei pessoalmente e o promoverei diretamente para Jonin assim que esses exames terminarem. Ajudar o time 7 e expulsar meu antigo aluno é prova suficiente de sua capacidade de manter a posição. Daiki na tela ficou um pouco surpreso com as palavras do velho, mas ninguém percebeu, já que a atenção de todos estava no Hokage e nas informações extremamente chocantes que ele estava revelando. Afinal, todos na sala estavam lá para ouvir a escolha pessoal do Sandaime Hokage sobre quem se tornaria o Godame Hokage, uma história sendo feita. Tolo Danzo zombou, força e experiência? Insignificante, o que precisamos é de um líder que possa fazer escolhas difíceis. Se ele se tornar Hokage, será revelado que ele é um Jinchuriki de um biju pertencente a outra vila. Mishi latirá, embora eles estejam desdentados agora, então não importa, mas Tony e Cloud, eles nos ameaçarão e nos cercarão. Ameaçados por nós possuirmos outro biju à nossa disposição, o que ele fará então? Apaziguar? Uma criança que não viu a guerra, não tem o direito de ser Hó. Eu destruirei suas vilas se eles tentarem isso, Daiki o interrompeu, graças aos meus olhos, eu posso mascarar meu chakra completamente. Ninguém pode sentir ou ver meu chakra a menos que eu permita, mesmo usando o chakra do Sambi. Eu posso entrar em qualquer uma de suas vilas sem que eles percebam e me transformar no próprio Sambi e liberar um Bijudama bem no centro de suas vilas. Eu vou exterminá-los e então ir embora, e é isso. Agora você vai calar a boca? A palavra do velho Hokage é lei, então pare de choramingar sobre isso antes que eu te decapite. Eu já estou cansado da sua voz. Danzo ficou atordoado e em silêncio diante da ameaça e da proclamação de intenções contra seus inimigos. Não havia absolutamente nada que ele pudesse dizer contra isso. Hiruzen, ele é realmente capaz de uma coisa dessas? Koharu perguntou. De fato, muito mesmo, o Hokage assentiu embora, essa deva ser a última opção, Daiki-kun, eu gostaria que você concordasse. Matar sem limites nessa escala não é algo que alguém deva decidir tão casualmente. Mais uma vez, o choque prevaleceu sobre todo o resto na maior parte da sala, com olhares arregalados se voltando para o garoto na tela na confirmação do Hokage. Bem, obviamente, Daiki bufou, eu não tenho problema em matar shinobi ou kunoichi inimigos, mas matar civis não é nada agradável, é realmente repugnante. Isso é só para se Stone ou Cloud tentassem empurrar suas bobagens como fizeram antes, eu os deixaria ver que eu posso empurrar de volta com mais força.
Retiro minha declaração anterior e peço desculpas, Danzo acrescentou um momento depois, quando o garoto terminou. Não voltarei atrás em minhas palavras de que o garoto é arrogante e sua inexperiência brilha intensamente, mas se ele tem a vontade de sustentar essas palavras, então ele é um candidato muito melhor do que Jiraiya ou Kakashi. Eles não teriam estômago para tal coisa. Tome cuidado para não amenizar essa situação, Hiruzen. Eu tentarei o meu melhor. Hiruzen respondeu, revirando os olhos descaradamente. Porque, claro, ameaçar genocídio foi o que conquistou o favor do garoto Danzo. Amável. Bem, se até Danzo concorda com você agora, então não há muito que eu possa fazer para convencê-lo do contrário. Koharu suspirou derrotado. Teremos que garantir que o garoto amadureça, isso é certo. Eu ainda estou aqui, sabia? Daiki ressaltou suas palavras. Como eu poderia esquecer? A velha respondeu secamente. Eu gosto de você, moça, Daiki bufou. Uma pena que você não seja mais jovem. Eu vi uma foto sua nos discos. Você era bem gostosa. Eu não me importaria se você, quando jovem, me ajudasse a amadurecer, se é que você me entende. Koharu colocou a mão no rosto. Você é uma cretina que só tem rival no Jiraiya. Obrigado, Daiki sorriu descaradamente. Agora, tenho que voltar ao treinamento. Preciso me jogar de volta na rotina para ficar ainda mais inchado, e então vou dar uma de Tobirama nessas vadias no exame e fazer Konoha ótima de novo. Dito isso, o garoto na tela se levantou da parede, abaixando a cabeça e olhando para frente, mais ou menos deixando saber que ele havia terminado de falar. Grind? Sol? Koharu estava completamente perdido. Eu não entendo. O que isso significa? E por que ele está trazendo o nome do sensei para isso? Uma peculiaridade pessoal dos garotos, o grind é o que ele chama de treinamento, moendo em uma pedra molhada, eu presumo, e inchando não tenho certeza. Mas acredito que tenha algo a ver com seus músculos. Hiruzen coçou o queixo e cantarolou, quanto à menção de Tobirama Sensei. É uma piada que me levaram a acreditar que ele começou a usar com o jovem Sasuke-kun por causa da cautela de Tobirama Sensei com os Uchiha. HMPH Omura bufou, Tobirama Sensei teria ficado divertido. Não é esse o ponto. Koharu balançou a cabeça. Usar o nome do honrado Nidaime Okage desse jeito. Quão desrespeitoso um garoto pode ser? Você deveria dar aulas de etiqueta ao garoto antes que ele fale mal de alguém e comece uma guerra. A geração mais velha começou a discutir sobre o garoto, e Anko observou sem entender nada. O quem diria que o garoto era realmente um figurão? Ela refletiu. Capítulo 105. Quando ele retornou ao seu quarto, Daiki voltou direto para a rotina. Não havia muito espaço, então ele acabou selando todos os móveis do quarto dentro de seu Dimension Force Seal para liberar algum espaço. Mesmo assim, não era exatamente muito com que trabalhar, afinal era um espaço pequeno de 4 por 4 metros. Ele poderia pular para a dimensão de Zobu e deixar um clone para trás a qualquer momento, mas decidiu não fazer isso. Ele tinha a câmera do seu quarto coberta para que ninguém pudesse observá-lo, mas não tinha certeza de quando alguém o procuraria novamente. Alguém que um simples clone das sombras não enganaria facilmente, especialmente depois do seu pequeno episódio de provocação contra Danzo. Eu deveria ter 6.967, apenas ficado de boca fechada. 6.968, mas esse cara me irrita. 6.969, e legal. Ele refletiu consigo mesmo enquanto fazia flexões de braço com uma mão. Se alguma vez houve alguém que deveria ter a palavra retardado tatuada na testa, era o Danzo Shimura. A quantidade de merda que o Daiki teria que cuidar no futuro só por causa das grandes cagadas daquele idiota era insana. As duas mais flagrantes foram encontrar uma maneira de garantir que Sasuke não se tornasse um vingador e quisesse destruir a folha depois que ele finalmente descobrisse a verdade sobre o massacre Uchiha e lidasse com Nagato, ou como ele se chamava agora, Pain. Pain que levou a melhor sobre Naruto no modo sábio mesmo com ajuda. Longe da forma mais forte de Naruto, chegou o fim, Daiki refletiu, mas monstruoso do mesmo jeito. Um clone simples de Naruto no modo sábio derrotou o terceiro Raikage. O terceiro Raikage que lutou contra Gyuki, o Biju de 8 caudas empatando. Mesmo com o apoio de Izobu e o tempo que ele tinha, esse seria um nível muito difícil de atingir. E tudo por causa do maldito Danzo. Isso sem falar no fato de que se ele não fosse um palhaço completo, todo o clã Uchiha ainda estaria por aí, com a mente lavada para ser leal, e ele teria a força de Itachi e Shizui para contar. Agora, essa seria uma formação que ele poderia apoiar. O próprio Daiki, Naruto, Sasuke, Itachi, Shizui, Hiruzen, Sarutobi, Jiraiya, Tsunade, Kakashi e Gai. Claro que Tsunade era um tiro no escuro, mas com todos eles, mesmo excluindo Orochimaru não ousaria começar sua merda como estava fazendo agora. Ora, Sandy também não teria coragem. Então sim, quando ele estava de olho em quem o observava e viu Danzo falando mal dele, Daiki não conseguiu parar de cortar e se exibir para o velho idiota. O mais estranho de tudo, bem, um deles pelo menos, foi o fato de que Danzo recuou depois que Daiki ameaçou cortar sua cabeça por responder mal ao Okage e admitir seu grande plano de fazer pessoas como Stone e Cloud recuarem se eles ameaçassem entrar em guerra se as coisas realmente tomassem o caminho dele se tornar Okage. Foi um estratagema simples, mas incrivelmente genial se ele mesmo dissesse ameaçar Bijudama para eles. Depois de se infiltrar na vila e deixá-lo saber que nenhuma pessoa poderia senti-lo ou encontrá-lo se ele assim desejasse.
Se ele quisesse desaparecer, realmente não havia ninguém que pudesse impedi-lo. E eles não poderiam impedi-lo de ir e vir, não sem derrubar um biju Mode Perfect de Shuriki completamente realizado. Ele estaria exibindo um monte de suas cartas se fosse necessário, o que ele preferia manter em segredo, mas se fosse necessário, ele faria isso. Ele não permitiria que a Ionoki cravassem os dentes e o sacudissem o máximo que pudessem como fizeram com o Sandaime quando o Leaf ainda estava se recuperando e tinha que jogar limpo. Não, ele iria para o lado oposto e faria um genocídio completo se fosse preciso. Isso aparentemente era algo que Danzo poderia apoiar, e ele literalmente retirou a reclamação sobre Daiki estar na fila para ser o próximo Hokage. E isso não foi um incômodo. Com todas as pessoas lá na sala durante a revelação, incluindo os conselheiros do Hokage e Danzo, era praticamente oficial que ele agora estava sendo preparado para o chapéu de Hokage. Ele não poderia voltar atrás agora, mesmo que tentasse. Seria uma péssima imagem para ele. Então ele agora não tinha opção a não ser correr direto por aquele caminho e garantir que o velho terceiro sobrevivesse ao Konoha Crush se não quisesse se tornar o líder da Terra do Fogo. A carga de trabalho não seria realmente um problema com seus clones, o grande problema era que ele não conseguiria sair muito da vila, já que seria o líder, o que significava que muitas coisas que ele não poderia simplesmente mandar outros buscarem para ele estariam fora de seu alcance, especialmente um dos mais importantes de todos, o Ryumakyu, as veias do dragão. Uma fonte massiva de chakra poderoso comparável a um biju em escopo, selado sob as ruínas da cidade de Hora na Terra dos Rios, perto da fronteira da Terra do Vento. E para todos os efeitos, o que ele planejou usar para fortalecer Izobu e torná-lo ainda mais forte. Então esse é o seu grande plano para me deixar mais forte? Você tem sido discreto sobre isso e até escondeu a maioria dos seus pensamentos de mim sobre isso. Admito que você me deixou curioso, Izobu cantarolou. Converter todo esse chakra no meu próprio, levaria uma quantidade significativa de tempo. Tempo que você não teria para gastar livremente fora da vila como Hokage. Exatamente então, a menos que ele tivesse acesso a um jutsu de teletransporte como o deus voador do trovão. Ele estaria encrencado sem um remo nesse aspecto se o Sandaime morresse. Bem, você sempre pode enviar um clone amplificado para lá e fazê-lo absorver o chakra com sua armadura de tronco e a armadura infinita e transferi-lo diretamente para você. E então você pode filtrá-lo para mim, Izobu apontou. Porém, não tenho certeza se mesmo os dois conseguiriam lidar com todo esse chakra, e várias viagens podem precisar ser feitas. Bem, isso poderia ser uma opção. E não era como se seus clones tivessem algum alcance limitado que pudessem ir dele. Afinal, eles estavam em uma dimensão literalmente separada agora e ele ainda tinha suas memórias e chakras se eles estourassem. E ele conseguiu lidar com parte do chakra que carregava, graças ao selo de absorção de chakra que ele adicionou ao selo da força dimensional. Ainda confinado na vila, ele estava na seca. E além disso, havia um monte de outras coisas que ele queria colocar as mãos. Como uma hidra demoníaca e seu exército de 8.000 golems de pedra que poderiam cada um deles dar um Rasengan no rosto sem problemas. Quero dizer, eu poderia emprestar todo o meu poder a um clone seu, e eles não teriam problemas em derrotar esse Miroku. Izobu ressaltou. Daiki fez uma careta. Mas isso tiraria toda a graça das coisas, só mandar meus clones fazerem tudo por mim. Eu quero correr por aí, espancar demônios, seduzir sacerdotisas e princesas e me divertir. Ele explodiu, choramingando. Então faça com que um clone amplificado fique na vila e você saia, simples assim. Izobu disse sem expressão. Droga, esse cara tinha resposta para tudo. Isso se chama senso comum, embora eu possa entender que seja uma frase estranha para você, já que você é, bem, você. Izobu bufou. Senso comum? Isso soou como algo que só um pequeno maricas faria. Houve uma batida na porta interrompendo os pensamentos de Daiki e ele suspirou, interrompendo a conversa mental com seu espírito de tartaruga interior. Ele se levantou para cair de pé e foi até a porta. Como ele esperava, alguém veio visitá-lo. A noite já tinha caído e os outros genin tinham retornado para seus próprios quartos designados. Ele estava treinando por horas a essa altura. A única questão era, quem? Bem, ele poderia simplesmente olhar pela porta e ver, mas isso tiraria a graça da coisa. Quem será? Ele pensou segurando a maçaneta da porta Hinata. Danzo? O velho terceiro? Anko talvez? Daiki abriu a porta e piscou para quem viu. Não era ninguém que ele esperava. Uma loira alta, de pele creme e olhos azul petróleo glaciais. Com o cabelo preso em 4 rabos de cavalo e adornada com um vestido curto rosa claro com rede arrastão por baixo. Temari da areia oculta. Capítulo 106. Não vou mentir, disse Daiki em tom de saudação, apoiando-se no batente da porta e sorrindo para a garota mais velha. Você é a última pessoa que eu esperava que viesse me visitar. Temari olhou feio para ele. Você estava esperando Gaara? Ela o desafiou. Oh, que gatinha corajosa! Ele viu que a gatinha veio com suas garras à mostra. Na verdade, não, mas eu ainda veria o garoto guaxinim vindo em minha direção antes de você. Daiki deu de ombros antes de dar uma olhada rápida e preguiçosa ao redor, espiando através das paredes ao seu redor. Kankuro não estava por perto, na verdade, ele estava lá embaixo, em um dos banheiros, trabalhando no que parecia ser manutenção em seus fantoches. Lugar estranho para fazer isso, mas ele não julgaria. Parecia que a irmã mais velha esperou que o irmão mais novo estivesse ocupado antes de se esgueirar para confrontá-lo furtivamente. Nossa, que escandaloso! Temari fez uma careta com as palavras dele, você sabe.
Ela pronunciou essas duas palavras simplesmente, estreitando os olhos ainda mais. E se ela comprimisse o olhar ainda mais, ela poderia acabar disparando raios de chakra nele, piu-piu. Sabe de uma coisa? Seu sorriso cresceu provocativamente, quero dizer, você terá que ser mais específico. Eu sei muitas coisas, como ficar forte e rápido. Como provocar como ninguém o sentido da vida, a cor da sua roupa íntima, verde fica bem em você a propósito. Como fazer um café da manhã rico em proteínas que é ótimo para ganhar músculos. E claro, tudo sobre o pequeno plano deles, mais do que ela, mesmo considerando que ela não sabia que seu pai era um cadáver em decomposição naquele momento. Ou seria em breve. O rosto de Temari se contorceu em confusão, completamente surpresa com a resposta dele antes de balançar a cabeça. Não me tome por idiota, além disso. Você está completamente errado, minha calcinha é azul. Ela bufou. Seu sorriso cresceu para proporções de comer merda, Blue, bom saber. Ele assentiu. Ele poderia, é claro, ter olhado através das roupas dela a qualquer momento, mas onde estava a diversão nisso? Seria muito fácil. Temari piscou percebendo de repente o que ele a fez revelar, mas para sua surpresa, em vez de ficar brava ou enfurecida, ela suspirou e revirou os olhos. Você é um garoto convencido e espertinho. Alguém já te disse isso? Ela respondeu, com a voz seca. Algo assim. Tem uma tal de Jonin. Ela só quer que eu seja todo convencido. Ele deu de ombros. Não tenho interesse na sua vida sexual, garoto. Temari percebeu imediatamente e revirou os olhos novamente. Agora, posso entrar? Quero falar com você sobre o que você estava falando tão casualmente antes sobre mim e meus irmãos. Hugo, você aqui achando que eu era gostoso pra caramba antes, Daiki apontou, mas claro, entre longe de mim me recusar a deixar uma garota tão bonita entrar no meu quarto, mesmo que temporariamente. Ele se afastou do batente da porta e deu um passo para o lado, gesticulando para que ela entrasse. Temari entrou e lançou-lhe um olhar realmente surpreso. Como você sabia disso? Ela perguntou, assustada. Você acabou de me contar. Ele respondeu presunçosamente. Ele nem precisou revelar o fato de que leu os pensamentos dela antes para isso. Maldito pirralho de Konoha. Temari olhou para ele mais uma vez, perdendo aquela fachada fria que tinha no rosto. Hehe. Irritá-la seria divertido, com certeza. Temari balançou a cabeça e soltou um suspiro profundo, recuperando a calma. E então parou e olhou fixamente, confusa ao ver o estado do quarto dele durante a estadia. Isso porque estava completamente vazio. O que diabos aconteceu com seu quarto? Temari olhou por cima do ombro para lhe dar um olhar estranho. Você jogou fora todos os móveis? Eu guardei em um espaço de vedação. Na verdade, Daiki informou a loira arenosa. Estava atrapalhando o treinamento, sabe? Não posso deixar o tempo precioso que posso dedicar à rotina ir para o lixo. Ele explicou, e cerrou um punho enquanto curvava o braço, fazendo seu bíceps saltar vividamente. Grande, redondo e poderoso, as veias totalmente visíveis descendo apenas destacando o poder dentro desses músculos ganhos pela rotina. Você está treinando no meio de uma prova? Ela perguntou incrédula, mas seus olhos estavam fixos no braço dele, antes que ela conseguisse desviar o olhar e encará-lo. Claro que sim, você não espera que eu fique sentado sem fazer nada como um vagabundo preguiçoso, não é? Foi a vez de Daiki lhe dar um olhar incrédulo, sério. Você sabe o quanto eu consigo fazer em 4 dias? 4 dias foram o suficiente para fazer suas estatísticas físicas subirem em 2. Porém, considerando quanto era mais difícil fazê-la subir conforme ele ficava mais forte, isso pode em breve cair para 1, e até abaixo disso. Segundo suas estimativas, quando ele ultrapassasse a marca dos 400, levaria mais de uma semana de treinamento de alta intensidade apenas para subir um único ponto físico, se não mais, e só ficaria ainda mais difícil a partir daí. E isso sem falar no fato de que, com seus clones, ele conseguia dominar vários jutsus em apenas 4 dias. Mas como era, ele precisava aproveitar cada dia que tinha à disposição. Nenhum deles poderia ser desperdiçado sem ganhar algo com isso. Caso contrário, quando as coisas realmente começassem a piorar, ele não conseguiria mais acompanhar. Temari levantou uma sobrancelha. O descanso também é importante entre os treinos, ela ressaltou. Especialmente considerando que se isso for como qualquer outro exame Chunin, haverá um exame depois deste com combate corpo a corpo. Pode ser um contra um ou até mesmo equipe contra equipe. E acho que não preciso explicar qual seria ruim para você estar sozinho e tudo mais. O descanso é importante para a recuperação muscular, da fadiga e do chakra. Daiki concordou com a cabeça. Só que tem um porte diferente do de um cara comum. Preciso apenas de uma fração do tempo que qualquer outra pessoa precisaria. 1 hora no máximo para me recuperar de um treinamento intenso que deixaria você boquiaberto. Inferno, tecnicamente falando, ele nem precisava dormir. Isobu podia carregar seu corpo a qualquer momento e lavar qualquer fadiga física facilmente. Ou pelo menos ele podia passar muito tempo sem dormir graças a isso se assim desejasse. Ele não se importava com você, principalmente porque a fadiga mental ainda era algo que o desgastava e o tirava do jogo, e ele realmente gostava de dormir. Principalmente porque ele comprou um colchão muito confortável há pouco tempo, e seus lençóis eram de seda macia e adorável. Quem disse que somente nobres e ricos punks de clãs podem aproveitar as coisas boas da vida? Filho da puta, ele era o Sanbi Jinchuriki Lord Daiki-sama. Por mais legal que seja você ter tanto orgulho de ser meu Jinchuriki, você está se desviando do caminho. Isobu disse sem expressão. Ah, certo. Ninguém gosta de um fanfarrão. Bem, de qualquer forma, não é problema meu se você se ferrar a longo prazo. Temari deu de ombros.
virando-se para longe dele e olhando distraidamente para a sala vazia em que estavam. Agora, chega de sarcasmo e ironia, eu vim aqui para falar com você por um motivo. Se você quiser me ver nu, vai custar. Ele brincou com um bufo, os olhos traçando as costas dela. E não realmente cobiçando a curvatura dos quadris dela e o volume das nádegas empinadas dela através daquele vestido dela. Mas em vez disso, absorvendo a forma dobrada de seu leque gigante. Com seus olhos, ele podia ver profundamente a composição da arma. O metal dela era revestido com minério de chakra do vento. Ele sabia o suficiente para reconhecer a aparência dela agora, já que ele mesmo tinha algumas lâminas feitas do material, e havia alguns selos interessantes inscritos dentro dela. Trabalho de má qualidade para ser honesto, até mesmo o selo de hack de Orochimaru estava muito mais alto na escala, a matriz do selo nem estava bloqueada, mas intuitiva e bem interessante. De sua inspeção ociosa, parecia que era um selo para amplificar o chakra do vento. Provavelmente para compensar o fato de que apenas cerca de 30% do metal dos fãs era minério de chakra do vento. Quando Temari se virou, revirando os olhos com a piada. Ele já havia memorizado a matriz do selo e fez uma anotação mental para melhorá-la e editá-la para criar selos que amplificassem todos os outros elementos enquanto ele estava nisso. Seria uma boa referência para decifrar o trabalho de selamento dentro das lâminas Kiba. Sabe, você é um garoto gostoso, não vou mentir, mas você não é tão gostoso assim, Temari zombou. Agora vamos parar de enrolar. Como você sabe sobre meu irmão? Ela exigiu. Daiki sorriu e abriu a boca. Gaara, Kankuro não, antes que você me faça perder tempo de novo. Ela o interrompeu antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. Ele era tão previsível assim? Ou ela era tão inteligente assim? Acho que aquela piada sobre sua pintura de guerra ser maquiagem que ele roubou da própria Temari teria que ser guardada para outra hora. Bom, tanto faz, porque ela não estraga a diversão dele. Capítulo 107. Quem não sabe sobre seu irmão? Daiki revirou os olhos e cruzou os braços. Qualquer um que saiba o que é um Jinchuriki e seja inteligente sabe quem são os portadores de biju. Eles eram dissuasores de guerra por um motivo. Killer Bee e o Jito, An e Roshi estavam todos nos livros de bingo, pelo amor de Deus. E se Fu fosse acreditada, ela estava na versão IVA do livro de bingo. Às vezes, ela gostava de se gabar desse fato, já que ele não estava em nenhum livro de bingo oficial. Ainda. Droga, seu irmão é uma piada. Daiki acrescentou com um bufo. Pelo menos para ele. Uma piada? Gaara é uma piada? Temari olhou para ele boquiaberta. Claro que sim. Daiki soltou uma risada. Olha o estado dele. Se alguma vez houvesse um exemplo perfeito de fracasso de um Jinchuriki, seu irmãozinho estaria certo. O olhar de espanto desapareceu rapidamente e Temari olhou para ele com raiva. Gaara é a maior arma da vila oculta da areia. A única pessoa capaz de derrotá-lo é nosso pai, o Kazekage. Ela cuspiu com raiva. O desrespeito contra seu irmãozinho trazendo à tona o que parecia ser uma raiva protetora. Você estava se gabando para seus amiguinhos folhas mais cedo no refeitório e dando pequenas alfinetadas nele. Não pense que eu não percebi. Mas você não é nada comparado a Gaara, ele é quase imbatível e não é alguém que o mero gênio em folha poderia sequer ter a esperança de arranhar. O fato de ele ser a maior arma da sua vila, mesmo sendo tão fraco, é a parte mais engraçada de tudo, faz sua vila parecer um circo gigante. Daiki retrucou, erguendo o queixo para ela desafiadoramente, incitando-a. E seu pai, o Kazekage, é o grande palhaço principal, com seu grande nariz vermelho e tudo Hong Kong. Você? Temari se debateu procurando palavras para revidar, mas o insulto que ele lançou à sua aldeia, ao seu irmão e ao seu pai a deixou completamente atordoada. Onde você está indo? Acho que você seria melhor em me livrar de coisas quentes, Daiki retrucou. Além disso, você obviamente não pode me dizer que não vê isso. Você parece uma garota esperta. Viu o quê? Ela rangeu os dentes e ordenou que ele revelasse. Vá em frente, me diga qual é a resposta óbvia que eu pareço estar perdendo, seu pequeno idiota tarado. Ele tem isso tatuado na porra da testa, se isso não foi um pedido de ajuda. Então eu não sei o que é, ele respondeu com um escárnio. Amor, seu irmão é um psicopata por pura solidão e questionando seu valor a vida toda. É isso que acontece com crianças evitadas e tratadas como demônios a vida toda. E ele é fraco, mental e fisicamente, ele confia no poder de seu biju. E isso não vai fazer merda nenhuma contra mim. Temari não respondeu. Suas mãos estavam apertadas ao lado do corpo com tanta força que tremiam e ela continuou a encará-lo, mas não tinha palavras para refutá-lo. Ele podia ver a realização em seus olhos. Claro, não é culpa sua, e nem da sua vila. Daiki deu de ombros, o querido e velho papai Kazekage é o culpado. Tanto pela piada que sua vila virou quanto pelas risadas constantes de todos no alto escalão sobre seu irmão ser uma arma suprema. Puta merda, aquele idiota do Rasa mandou Pakura para a morte. Ele era praticamente o ninja mais forte do Bar Suna. A loira de rabo de cavalo cor de areia fez uma careta. Seu irmão é um Jinchuriki fracassado porque ele não controla o poder de seu biju, ele o controla. Daiki continuou. Você sabe o que precisa para controlar o poder de um biju? Força de vontade. É isso, é uma coisa simples, mas algo que seu irmãozinho não tem, porque ele não tem nada, ele está completamente sozinho no mundo, como tal. Ele não tem nada pelo que vale a pena lutar além de si mesmo, ele não tem hobbies. Ele não consegue dormir por causa daquele selo de lixo segurando a cauda única e ele não tem ninguém para fazer sua vida valer a pena, e por causa disso, ele só tem uma fração da força que ele teria, e assim, ele não está nem perto de ser páreo para mim.
Suas palavras abalaram Temari, tanto que a loira cor de areia gaguejou e deu um passo para trás, se afastando dele. Como você sabe de tudo isso? Ela não conseguiu deixar de perguntar em um sussurro. Parecia que as verdades caseiras que ele tinha jogado nela tinham abalado seu âmago. Bem, foi ela quem veio aqui exigindo respostas em meio a algumas provocações e declarações de ostentação. Por favor, não é nada chocante saber disso. Daiki revirou os olhos. Todo mundo na sua vila sabe disso e qualquer visitante aprende facilmente. E todos nas nações elementais sabem que seu pai é tão patético que o daimyo do vento está vindo para Konoha para pedidos de missão. Então, novamente, como alguém pode esperar que um palhaço lidere uma vila inteira de dezenas de milhares quando ele não consegue nem cuidar do próprio filho? Os olhos de Temari ficaram horrorizados por alguns segundos com suas palavras. Antes que ela fechasse os olhos por um momento, respirasse fundo e se concentrasse irritantemente. Suas palavras não estão erradas. Há muito tempo estou infeliz com o tratamento dado a Gaara, e suas palavras têm mérito por trás delas. Ela admitiu e então cruzou os braços e o encarou nos olhos. Por mais verdadeiro que tenha sido, Gaara tem todo o poder do Shukaku na ponta dos dedos e a defesa definitiva. Você ainda não forneceu nenhuma prova de sua força e habilidade para derrotá-lo, apenas falou demais. Seu autocontrole era bastante impressionante. Se eu acabar lutando contra Gaara, provarei com prazer o quanto sou mais forte que ele. Daiki deu de ombros. A não ser que você queira me fazer provar minha força aqui e agora? Em resposta, Temari sorriu. Finalmente, foi para isso que vim aqui em primeiro lugar. Um pequeno teste para ver se você é só conversa ou não. Sua mão subiu por cima do ombro, agarrando a base de metal pesado do leque e então, num piscar de olhos, ela o puxou por cima do ombro e o balançou em sua direção. Um único passo para trás garantiu que o golpe passasse direto pela área onde seu rosto estava um momento atrás. Ah, nada mal. Daiki piscou e se viu elogiando. Pelas estimativas dele, considerando a quantidade de metal comprimido naquele leque gigante e seu tamanho, ele devia pesar pelo menos 75 quilos. E ela o girou como um bastão de luz em velocidades estonteantes. Os olhos de Temari se estreitaram e ela não disse nada e, em vez disso, segurou a base do leque gigante com a outra mão e o girou habilmente como um cajado com ambas as mãos, como uma hélice de helicóptero, e o atacou com uma saraivada de ataques corpo a corpo incrivelmente rápidos. Ela era impressionantemente forte, rápida e habilidosa em combate corpo a corpo para uma especialista em longo alcance, isso era certo. Mesmo assim, Daiki mal se moveu um centímetro de onde estava enquanto se abaixava e desviava dos golpes dela. Ele era muito mais rápido que ela e conseguia ver o próximo movimento chegando antes mesmo que ela começasse. Ele também não era um cara tão legal a ponto de deixar uma garota de outra aldeia atacá-lo em sua própria aldeia sem consequências. Ou em qualquer outra vila. Ele também, por exemplo, conseguia selar seus pesos em um instante, ficando 9.000 quilos mais leve. Ele se esquivou de um golpe e então se moveu. Os olhos de Temari se arregalaram quando ele desapareceu completamente de sua visão, tamanha era a rapidez com que ele se movia. E então um som de rasgo encheu a sala e Daiki apareceu atrás dela, com um vestido rosa claro familiar nas mãos, olhando-a por trás com um sorriso no rosto. Seus olhos avidamente observando a visão de sua bunda firme e redonda vestida apenas com uma rede de pesca e uma tanga azul clara que parecia tão deliciosa em seus quadris. Temari levou um segundo para perceber o que aconteceu e ela se virou, os olhos arregalados em choque. Você? Como? Ela ficou boquiaberta, nem se preocupando em cobrir a frente e exibindo seus melões quase completamente nus para ele. Grandes melões cremosos e empinados cobertos com brotos rosa cereja que apareciam através da rede de pesca. Eu sou tão F, ele começou a responder, olhando para os melões dela e memorizando o formato e cada contorno deles. Ele inclinou a cabeça para o lado enquanto Temari tentava esmagar sua cabeça com o leque enquanto ele estava ocupado respondendo e olhando seus melões. TCH. Ela estalou a língua em aborrecimento. Bem, você não é tímido, isso é certo. Daiki riu. Ela literalmente usou a distração dele para olhá-la e responder para tentar esmagar a cabeça dele. Bom para ela. Eu sou uma kunoichi, e não uma como aquelas garotinhas com quem você anda que se trancam ou ficam envergonhadas por causa de um pouco de nudez. Temari bufou, batendo seu leque no chão ao seu lado e se apoiando nele. Parece que você não é só conversa, eu acho. Não que essa pequena luta tenha sido tão impressionante. Eu sou especialista em ninjutsu. Sou boa o suficiente no combate corpo a corpo para passar. Sabe, na verdade não é tão difícil elogiar as pessoas. Daiki bufou, como por exemplo, ei, Temari, você tem uns melões muito bonitos. Eles parecem muito macios e aposto que ficariam muito bons nas minhas mãos. Você vai ter que se perguntar sobre isso. Temari revirou os olhos e então estendeu a mão. Me dá meu vestido. Que tal não? Daiki rebateu e levantou, girando distraidamente no ar acima de sua cabeça. Acho que vou ficar com ele. Temari olhou para ele por um momento antes de bufar. Tanto faz, eu fiz o que vim fazer aqui. Ela respondeu e corajosamente se virou e caminhou em direção à porta, abrindo-a, sem se importar nem um pouco que ela estava nua na maior parte do tempo. Ela parou um pouco antes de sair e olhou por cima do ombro para ele. Fique com o vestido se quiser. Ele pode tornar seus últimos sonhos memoráveis antes de você ser esmagada por Gaara depois de provocá-lo como você fez. Ele está de olho em você agora. E então ela corajosamente deixou o quarto para trás e caminhou pelo corredor até o seu. Daiki observou diretamente através das paredes enquanto ela fazia isso. Ele piscou.
Não era bem assim que ele esperava que fosse quando tirou o vestido dela. Certo, ela não tinha exatamente que ir muito longe para chegar ao seu quarto, e ninguém estava por perto para vê-la, especialmente com seus irmãos não estando em seu quarto. Bem, ela era interessante. Por mais impressionantes que fossem seus melões e sua bunda, Daiki ficou ainda mais impressionado com sua resiliência mental. Ele lançou algumas bombas de revelação sobre ela e, embora ela estivesse chocada e sobrecarregada no início, rapidamente recuperou a calma. Rindo, ele se aproximou e fechou a porta, examinando distraidamente o vestido em suas mãos. Que divertido, ele refletiu. Nesse momento, houve uma nuvem de fumaça ao seu lado e Daiki ergueu os olhos do vestido rosa claro em suas mãos para olhá-lo com surpresa. Quando a fumaça se dissipou, um camaleão familiar de escamas rosa apareceu. No entanto, ela era bem menor do que o normal. Toca? Daiki piscou surpreso. Por que você é tão pequeno? Porque eu senti vontade, e obviamente eu não conseguiria entrar em um espaço tão estreito com meu tamanho normal, não é? Toca respondeu como se isso fosse óbvio. Eu não seria exatamente muito bom em furtividade e infiltração com meu tamanho normal, não é? Você pode mudar seu tamanho? Os olhos de Daiki se arregalaram. Isso era óbvio com certeza com ela aqui e agora, mas era muito interessante saber. Um item básico do clã camaleão, embora possamos apenas encolher e retornar ao nosso tamanho normal. Uma aplicação reversa do mesmo jutsu que os Akimishi da sua vila costumam usar. Toca deu de ombros, algo que você sem dúvida aprenderá no futuro, quando puder se equiparar à capacidade sensorial dos filhotes do nosso clã, sem depender desses seus olhos bobos. Legal, ele conseguia pensar em tantas maneiras de usar esse tipo de coisa. Você está com ciúmes porque não tem olhos tão durões quanto os meus. Ele a provocou. Toca revirou os olhos e zombou. Dificilmente diferente de você, não preciso depender de uma muleta para algo tão simples. Ela retrucou. Nossa! Bem no meio do bando. Daiki tossiu. Então, o que houve? Ele mudou de assunto, sem motivo, ele só sentiu vontade. 100% verdade. Totalmente. Ela revirou os olhos ondulados de novo, mas não o repreendeu e em vez disso caminhou até ele e pulou no ombro dele, empoleirando-se confortavelmente. Agora, ela tinha cerca de 10 polegadas de comprimento, no máximo, mostre-me sua mão. Ela ordenou. Que princesinha lagarta exigente. Daiki fez o que ele pediu e levantou a mão. Então por que você? Ele começou a perguntar, apenas para seus olhos se arregalar quando ela abriu a boca. Estendeu sua longa língua e deixou cair uma pequena pedra verde brilhante em sua palma. Isso é. Ele ficou boquiaberto em choque. Tomei a liberdade de pegar a pedra que você queria daquele furão e como você planejou. Deixei um pequeno fragmento dela dentro daquele bichinho irritante para mantê-lo vivo, explicou Toca. Pensei em poupar o trabalho de trazê-la de volta para você e depois pegá-la de volta, como você pretendia inicialmente. Daiki não disse nada e apenas olhou em choque para o fragmento da pedra de geléu em sua mão. Então, lentamente ele começou a rir e, em pouco tempo, jogou a cabeça para trás e soltou uma gargalhada profunda que ecoou pela sala, ricocheteando nas paredes e reverberando ameaçadoramente. Vejo pela sua risada demente que você está satisfeito. Toca comentou distraidamente, fazendo-o calar a boca. Ei, minha risada é poderosa e intimidadora, não demente. Ele rosnou. Você continua dizendo isso a si mesmo, bufou o camaleão rosa. A propósito, aquele clã foi um desafio decente de encontrar, embora os tenhamos encontrado viajando pela Terra dos Rios, curiosamente, não muito longe deles. Me deparei com um estranho templo antigo que o velho de quem você me falou parecia estar tentando evitar. Os olhos de Daiki se arregalaram. Espera, não é em outro continente, é aqui? Ele pensou, chocado. E não só isso, mas era na porra da Terra dos Rios também? Que porra é essa? Não, sério, o que diabos aconteceu com a Terra dos Rios e todas as coisas boas que há lá? Ela deveria ser renomeada para a Terra do Saque, pelo amor de Deus. Isso é bom. Daiki não conseguiu evitar outra risada sinistra, não demente. Quando ele conseguiu que Izobu engolisse o Ryumakyu, ele também pôde ir atrás das veias de pedra geléu, que deveriam ser comparáveis ao próprio Ryumakyu. Com o Ryumaku e as veias de pedra geléu, ele poderia, talvez, não se tornar páreo para Kurama. É improvável, a julgar pelas suas memórias, embora ambos juntos me deem um grande impulso, acredito que na melhor das hipóteses, ganharei um poder comparável ao de Shomei. E como você sabe, Shomei não chega perto do poder de Kurama. Izobu frustrou essas esperanças. Sim, Shomei levou uma surra de Kurama, mesmo com Sengoku, Saiken, Koku, Matatabi e o próprio Izobu os apoiando. E isso era apenas metade do poder de Kurama. Mas ainda assim, isso seria um salto significativo no poder de qualquer maneira. E sempre havia outros caminhos a explorar. Por enquanto, porém, era a hora de colocar mais alguns planos em ação. Como selar este fragmento de geléu dentro de seu selo da estrela celestial. Capítulo 108. Seu chakra mudou de cor novamente. Originalmente, por mais clichê que fosse, seu chakra era um azul ciano claro. Também irônico considerando que ele não gostava de azul claro porque lhe dava dores de cabeça em sua outra vida quando olhava para ele por muito tempo. Não era uma cor ruim, na verdade, mas ele não gostava de grandes áreas dela e preferia usá-la apenas para decoração e coisas do tipo. Quando ele se tornou o Jinchuriki de Izobu e suas bobinas de chakra ficaram constantemente expostas às de Izobu, seu chakra não apenas se tornou mais denso, mas escureceu, tornando-se um azul escuro, muito mais o seu estilo.
Quando ele ganhou o selo amaldiçoado e absorveu todo o chakra do fragmento de alma de Orochimaru, seu chakra escureceu mais uma vez, tornando-se roxo real, que então se tornou um roxo ainda mais escuro depois que ele remodelou o selo amaldiçoado no selo da estrela celestial. Agora, porém, horas depois de seu encontro com Temari e Toca retornar, a cor de seu chakra havia mudado radicalmente mais uma vez. Agora, depois de selar a pedra, ou melhor, o fragmento de Gelel no selo estelar celestial em seu ombro e posicioná-lo da mesma forma que o chakra estelar, a cor do próprio chakra de Daiki mudou para um verde escuro que parecia quase beirar o cinza. Verde madeira, na verdade. Isobu o corrigiu prestativamente enquanto ele permanecia no meio do quarto que lhe fora fornecido pelos próximos dias, uma labareda de chakra cobrindo sua mão e examinando-a com interesse. Verde madeira, hein? Não é um nome ruim para o chakra de um ninja folha. Daiki bufou em diversão. Ainda assim, não era como se ele pudesse reclamar. Não era como se a mudança de cor em seu chakra fosse algo ruim. Muito pelo contrário, ele havia se tornado ainda mais denso e poderoso e, além disso, muito mais fácil de controlar. Ele supôs que isso fazia sentido, considerando que o perdedor Aido aprendeu a controlar o poder da pedra de Gelel muito rápido depois de obtê-la. E não era só seu chakra que parecia mais forte e fácil de controlar. Seu corpo em si parecia ter ficado bem mais forte nas últimas horas depois que ele se acostumou ao influxo de poder do fragmento de Gelel. E seu fator de cura também foi amplificado massivamente. Ele cortou a mão há pouco tempo para verificar e ela chiou e se curou em segundos. O fator de cura Jinchuriki mais a regeneração do fragmento de Gelel que era páreo para o de Naruto na outra linha do tempo, formavam uma combinação potente. Honestamente, ele estava super curioso para ver como isso refletia em sua tela de status e para ver se realmente havia aumentado ou se sequer apareceria. Porque ao usar suas formas de capa Jinchuriki, sua tela de status nunca refletia isso. Foi estranho. Ainda há muitas perguntas sem resposta sobre isso. Status, ele pensou, balançando a cabeça. Nome, Daiki Yurei. Idade, 13. Capacidade de chakra, 170.000, 170.000. Kage de nível baixo. E força, 198. Resistência, 275. Durabilidade, 197. Agilidade, 197. Taijutsu, 205, 500. Ninjutsu, 290, 500. Genjutsu, 45, 500. Bukijutsu, 120, 500. Controle de chakra, 259, 500. É afinidades dos chakras. Relâmpago, avançado, ruge com o poder do trovão. Água, especialista, o mar se abre diante de você. Fuinjutsu, avançado, a respiração falha. Sua capacidade de chakra havia aumentado quase 10.000 nos últimos dias. Um pequeno salto decente já do salto massivo que ele havia ganhado em sua pequena corrida com Orochimaru. Claro, isso não era tudo do fragmento de Gelel, o chakra da estrela. O chakra de Isobu e seus olhos garantiram que sua capacidade de chakra estivesse crescendo passivamente constantemente. E é claro que ele tinha um bando de clones das sombras treinando-o agora, o que fez sua capacidade de chakra aumentar através do treinamento. Ainda assim, mesmo com tudo isso, o crescimento era perceptível desde a noite passada, ele sabia. E além disso, curiosamente, suas habilidades físicas de fato cresceram, assim como seu controle de chakra aparentemente. Cada um cresceu aproximadamente perto de 20 pontos cada, segundo sua estimativa, após ganhar o fragmento de Gelel. Isso foi ótimo. Foram semanas de treinamento ali mesmo. Ele estava perto de quebrar 200 na maioria de suas habilidades físicas e se aproximando de 300 com resistência. Cara, eu sou uma fera. Daiki sorriu enquanto olhava para a tela de status. Acho que estou chegando lá, espere alguns anos e eu posso permitir que você diga isso de verdade. Isobu interrompeu. Daiki pescou. E quem fez de você o título de polícia bestial? Ele perguntou com um bufo. Eu sou uma besta com cauda, lembra? Está no nome, agora mesmo estou com medo, Daiki. Você só pode alegar ser uma besta por procuração por minha causa, não por seu próprio mérito, que pena, que tristeza. Isobu respondeu, presunçosamente. Sabe, você foi feito para ser o mais educado e gentil dos 9, Daiki respondeu com um beicinho. Mas tudo que você faz é me intimidar, ele choramingou. Eu sou o cara educado e legal. Você já sabe que meus irmãos são loucos, Isobu retrucou. E estou apenas cumprindo meu dever cívico de esvaziar um pouco esse ego aqui e ali antes que ele infle tanto sua cabeça que você voe para o espaço. Antes que Daiki pudesse pensar em algo para revidar, Isobu tossiu. De qualquer forma, não é apenas o poder do seu chakra e habilidades que aumentaram. Você provavelmente não consegue dizer a si mesmo agora, mas eu sou o próprio chakra que ganhou forma e seu chakra é parte da sua força vital. O biju de 3 caudas falou. E então, onde você quer chegar? Daiki perguntou. Ele já tinha uma boa ideia, é claro, já que talvez fosse a principal razão pela qual ele realmente foi atrás desse fragmento de Gelel. Mas ele não podia confirmar exatamente se estava funcionando. Isobu aparentemente conseguiu. A energia de Gelel não é bem chakra, é mais parecida com a energia natural sendo absorvida em seu selo estelar celestial em um palpite aproximado. Embora eu não possa ter certeza total sobre essa parte até que realmente aprendamos a sentir a energia natural, Isobu continuou, ainda assim, é incrivelmente pura e conforme aumenta seu chakra, também aumenta sua força vital. Já desde ontem, eu estimo que sua idade máxima de vida aumentou em quase um ano.
8 meses se eu tivesse que reduzi-la completamente e aumentará essa quantidade diariamente, desde que esse fragmento em seu selo continue a passar sua energia para você. Isso era muito bom de saber. E significava que ele recuperaria o tempo de vida que havia perdido com a água do herói, aproximadamente 10 anos em pouco mais de 2 semanas. 8 meses por dia, o que seria algo entre 2.900 e 3.000 em um ano, o que em meses equivaleria a cerca de 120 anos. Bem diferente de como funcionava na outra linha do tempo. Talvez uma mudança de alguma forma porque esse era um universo diferente, talvez. Mas isso também não fazia muito sentido. A pedra completa não está isenta de desvantagens. A energia pura, eu teorizo, dá uma forma mutante, assim como o selo amaldiçoado faz. O que é outra razão pela qual eu acho que é semelhante à energia natural, Isobu já tinha uma resposta para isso também aparentemente. Você não está usando o poder total da pedra, mas sim purificando e filtrando sua energia para a sua própria, ganhando apenas características benéficas, mesmo que ao custo de alguma força instantânea. Nesse sentido, é mais semelhante a você extraindo desse fragmento e fazendo seu chakra se tornar o próprio chakra Gelel, uma fonte própria crescendo do zero. Talvez no futuro seu chakra tenha propriedades curativas inatas? Isso faz sentido, afinal eu não consigo sentir nada como uma transformação vindo da minha energia. Daiki refletiu, cruzando os braços em pensamento. E não seria tão difícil usar e se transformar se fosse algo como selo amaldiçoado, afinal, Sasuke poderia usar sua transformação de nível 2 sem nenhum treinamento, apenas usando mais o selo amaldiçoado. Ele não era do tipo que se gabava de si mesmo. Sim, você é. Isobu respondeu sem expressão. Mas ele era muito habilidoso, se é que ele mesmo dizia isso. E ele tinha Isobu apoiando, entre os dois, se houvesse uma transformação, eles a teriam encontrado bem rápido. Como não tinham, fazia sentido que Daiki não tivesse sofrido uma transformação vinda da energia. Como deveria ser, as únicas transformações que você precisa são minhas formas. Isobu acrescentou. Daiki concordou plenamente com isso. Além disso, se ele se transformasse em algum morcego ou lobo mutante estranho, isso faria com que sua capa de chakra e essas coisas parecessem muito menos épicas. Caramba, se ele ganhasse pelos ou algo assim, as pessoas provavelmente nem conseguiriam ver as tatuagens incríveis que ele fez do seu selo estelar celestial. Espere. E o modo sábio? Perguntou Daiki. Isso é menos uma transformação e mais um aumento da sua forma base. Ele passa. O modo Biju Sage é definitivamente algo que devemos adquirir no futuro, se pudermos. Isobu respondeu. Ufa. A propósito, sua matemática estava totalmente errada. Em um ano você acumularia 243 anos de força vital. O enorme Biju Tartaruga então acrescentou. Você deveria desacelerar um pouco ao calcular de cabeça. Por outro lado, suponho que até mesmo gerenciar tabuadas simples seja um feito enorme. Considerando que todo o seu poder cerebral gira em torno de sua preciosa rotina e descobrir como socar mais forte. Ei! Daiki estreitou os olhos. Você pode me insultar o quanto quiser, amigo, eu sei que você me ama de verdade. Mas tome cuidado com o tom quando falar sobre o estilo de vida mais sagrado. O pior de tudo é que vocês praticamente adoram isso, Isobu resmungou. É melhor Konoha torcer para que o Sandaime Okage sobreviva a essa pequena invasão que está por vir, caso contrário, eles se verão forçados a uma religião e possível culto totalmente novos. Daiki abriu a boca para responder, antes de fazer uma pausa. Na verdade não é uma má ideia, ele refletiu. Isobu calou-se imediatamente. Sim, eu gosto. Se eu me tornar Okage, farei com que o trabalho seja obrigatório para todos os ninjas e ninjas em treinamento, o que realmente aumentará o desempenho dos meus lacaios ninjas. Daiki assentiu para si mesmo. Dessa forma, eles serão muito mais úteis no futuro, em vez de apenas forragem que terei que desperdiçar energia protegendo. Caso as coisas se transformem em uma grande guerra como aconteceu na outra linha do tempo, eu deveria praticar o que prego e tomar cuidado com o que digo. Isobu gemeu em derrota. Você já terminou? A voz de Toka o tirou de sua conversa mental. Daiki olhou para o outro lado do quarto, onde havia uma cama de solteiro pressionada contra a parede e um camaleão familiar de escamas rosa descansava sobre seu travesseiro em sua forma encolhida. Mais ou menos, ele deu de ombros. Ele não tinha certeza do porquê ela tinha ficado por ali. Geralmente, sempre que ela terminava uma tarefa para ele ou terminava o treinamento com ele, ela desaparecia de volta para sua terra natal. Bom, ela sentiu simplesmente, devo dizer que ver seu rosto mudar através de uma variedade tão grande de expressões ridículas foi bastante nauseante. Em um momento você até tinha um sorriso horrível no rosto que não pareceria nada deslocado no rosto de um serial killer. Ai, eu sou um serial killer. Ele brincou com ela. Ele honestamente perdeu a conta de quantas pessoas ele matou, mas ele estava apostando que eram mais de 100 a essa altura, pelo menos. Os bandidos eram palhaços que nunca aprendiam, mesmo quando faziam missões menores de nível de fora da vila. Não era tão raro encontrar alguns deles. Para ser honesto, eles eram como baratas, não eram uma ameaça, mas quando você pensava que os tinha eliminado, mais alguns surgiram dos trilhos e vagaram pelas florestas procurando por viajantes, o que nunca funcionou muito bem para eles, porque eles tendiam a ser atingidos por qualquer shinobi que passasse por eles.
Um pouco verdade, eu suponho, embora haja uma diferença. Toca refletiu preguiçosamente, ainda assim. Eu aconselho você a não mostrar rostos assim perto da população feminina. Você certamente não conseguirá atrair uma companheira enquanto estiver com uma expressão tão medonha. Confie em mim, não tenho problemas com isso. Daiki revirou os olhos, bem talvez. Certo. Ele não tinha nada de romântico e só tinha uma chamada de sexo e uma mulher mais velha gostosa se oferecendo para fazer com ele se ele fizesse algo épico para ela. Até Naruto e Sasuke tinham garotas de verdade interessadas em romance, em um relacionamento sério e em amor com eles. Nossa, que deprimente. Então, há algum motivo para você ainda estar por aí? Daiki perguntou, balançando a cabeça e afastando esses pensamentos da mente antes de ficar tão deprimido que começou a ouvir baladas country e músicas sobre corações partidos. E então abriu os potes de sorvete. É um problema para você que eu ainda esteja aqui? Toca perguntou em vez de responder a pergunta. Eu gosto de ter você por perto, apesar de quão chata você é comigo, ele deu de ombros. Só estou curioso, já que você tende a ir embora quando sente que fez o que precisava. Talvez eu não fosse tão vadia, como você tão grosseiramente disse se você não fosse uma cabeça de músculo incompetente. Toca revirou os olhos anelados. Quanto ao motivo de eu estar aqui, não tenho deveres atualmente dentro do clã e tenho algum tempo livre. E em breve você estará participando de uma luta competitiva, não? Pensei em ficar por aqui e ver o grande invocador escolhido do clã Camaleão mostrar seu poder para os outros por um tempo e me divertir. Além disso, ela acrescentou antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa e estreitou os olhos para ele seriamente. Você teve um problema com o principal invocador e detentor do contrato do clã da Cobra. O pai deseja ficar de olho na situação, apenas no caso do avô ser levado para a batalha contra você. Isso mesmo, não é? Manda era, na verdade, seu avô. Honestamente, era um pedigree e tanto, a filha daquele que se tornaria uma das principais invocações de Pain e a neta da besta de invocação pessoal do Snake Sunning. Justo, fique à vontade para ficar o tempo que quiser, Daiki deu de ombros. Pessoalmente, ele não estava tão preocupado com as invocações de cobras. As do camaleão eram claramente superiores, na verdade, isso me lembra, eu dei outra missão de busca ao seu clã para encontrar algo para mim há 2 dias, como é isso? O cadáver do Uchiha, sim. Toca o interrompeu, nós já o encontramos, afinal você já tinha a localização dele, nós o mantivemos em segredo por enquanto, já que você estava ocupado e não queríamos simplesmente deixá-lo em sua propriedade. Os olhos de Daiki se arregalaram. Você encontrou. Ele engasgou com um sorriso enorme se espalhando por seu rosto. Os camaleões eram os melhores, sem dúvida. Sim, embora esteja em um estado muito ruim, Toca deu de ombros escamosos, não se decompôs muito. Mas foi parcialmente comido pela vida aquática selvagem dentro do rio Naka e o que sobrou do cadáver está bastante encharcado, e além disso, faltam-lhe olhos também. Não tenho ideia do porquê você queria isso, para ser honesto. Sem o Sharingan o cadáver de um Uchiha é bastante inútil. Deixe que eu me preocupe com isso, Daiki dispensou a. Você pode trazer isso aqui? Acho que sim, me dê um momento. Toca concordou e um segundo depois, desapareceu em uma nuvem de fumaça. Daiki não esperou muito. Capítulo 109. No máximo 1 minuto se passou antes que outra nuvem de fumaça significasse o retorno de Toca. Ela era prudente assim mesmo. Quando a fumaça se dissipou, foi para mostrar Toca ainda em sua forma miniatura, parada ao lado de um pedaço de gordura inchado e encharcado. Daiki fez uma careta. Para todos os efeitos, Shizui Uchiha era um cara bem bonito. Pelo que ele lembrava, ele tinha a aparência de um garoto bonito de um Uchiha típico, mas ao mesmo tempo, suas feições eram mais masculinas do que, digamos, Sasuke. Agora ele, ou melhor, o que restava dele, parecia mais um tumor de pele gordo e inchado que parecia vazar uma substância aquosa repugnante de cada poro. E isso sem falar no fato de que havia toneladas de grandes cortes no corpo por toda a superfície, como se toneladas de criaturas tivessem começado a mordiscá-lo de vez em quando. Era uma maravilha que não tivesse se tornado apenas um esqueleto neste ponto. Mas então o Shizui era apenas construído diferente de uma pessoa típica. Ele estava perto de um shinobi classe S quando morreu. Seu corpo era tão mais resistente do que o de uma pessoa comum que estava demorando mais para se decompor. O ainda assim, não era exatamente uma visão bonita. E era um olhar horrível para um cara tão legal. Eu ainda não entendi o bem que esse corpo fará você, Toca refletiu, lançando-lhe um olhar indiferente. A menos que você tenha se transformado em um cientista louco como o detentor do contrato da cobra e planeje clonar esse Uchiha. Não, nada disso, respondeu Daiki com os olhos no cadáver. Seus olhos vermelhos escarlates brilharam, e ele olhou para o corpo em si, absorvendo o conteúdo dele. Droga, não estava meio encharcado, estava? Teria que ser. Você se lembra do que eu te contei sobre minha armadura infinita? Perguntou ele, agachando-se sobre o corpo e pressionando a mão sobre ele. Ele se concentrou, espalhando seu chakra pelo corpo e atraiu a água dentro do cadáver para ele. Ele já havia aprendido há muito tempo o que precisava fazer ao usar força vital bruta para reparar um corpo. O conteúdo da técnica desses 4 palhaços para reviver seu mestre Seimi havia sido explicado a ele a partir de seu saque. No processo de regeneração do corpo, ele eliminaria todas as impurezas que haviam criado raízes, incluindo insetos e coisas do tipo que haviam infestado o corpo. Ainda assim, tinha que haver uma dúzia de galões de água enfiados dentro desse cadáver.
Era uma maravilha que não tivesse estourado, mas então ele poderia atribuir isso à força de Shizui antes da morte também, ele supôs. Só por precaução, ele poderia tirar a água. Sim, absorvendo o chakra e convertendo-o em força vital. Como eu poderia esquecer quando isso tem um nome tão bobo? Toca bufou e revirou os olhos, então caminhou até ele para pular em seu ombro e se deitar, observando o que ele estava fazendo. Sim, Daiki sorriu levemente enquanto guiava a água do cadáver para cima e para fora de um dos grandes rasgos na carne do cadáver. Embora eu não tenha o jutsu de ressurreição que extrairá uma alma da vida após a morte, usando força vital, posso fazer o que eles queriam, e muito melhor do que aqueles caras. Graças aos meus olhos. Na verdade, o jutsu usado para a transferência de força vital em si, não era realmente um jutsu, mas apenas uma função da Infinite Armor, um selo que ele havia quebrado há muito tempo. Conhecia as funções de e podia fazer melhor com seus olhos, especialmente em conjunto com talvez seu jutsu mais usado de todos. E o que eles esperavam realizar? Toka perguntou, alguma forma de jutsu de renascimento, como o Edo Tensei da sua vila. Imagino que vocês também saibam disso, Daiki bufou, mas sim, seguindo essas linhas. Basicamente, com força vital suficiente é possível regenerar um cadáver que é pouco mais que um esqueleto, de volta a uma saúde perfeita e viva. Entendo. Toka disse simplesmente nada mais. Sempre a senhora Lagarto serena, não é? Ela ficou em silêncio por um momento enquanto ele trabalhava, digerindo o que disse antes. Você deseja regenerar o Sharingan e tomá-lo para si então? Toka questionou um momento depois, acertando em cheio. Basicamente. Daiki assentiu. O Sharingan é uma ferramenta poderosa, com certeza, mas por quê? Você planeja substituir esses olhos que tem agora, os Shinkugan, como você os chama? Ela perguntou em seguida, eu desaconselho isso. As habilidades gerais, especialmente as sensoriais ligadas e o fato de que elas aumentam sua capacidade analítica superam os benefícios do Sharingan, na minha opinião. Não se preocupe, não vou desistir do Shinkugan. Ele é muito melhor que o Sharingan, Daiki assegurou-lhe. Eu simplesmente planejo fundir o Sharingan com meu Shinkugan com Fuinjutsu. Só não consegui fazer o selo ainda. Não tinha sido exatamente uma prioridade máxima até agora. Ele já tinha uma ideia aproximada de como faria isso, veja bem, com o selo dos 4 símbolos. O selo do filtro de chakra e algumas das aplicações de seu selo da estrela celestial aprimorado. E como você fará isso, eu me pergunto. Toka cantarolou, e em sua visão periférica ele viu os lábios dela se esticarem em um sorriso provocador. Você planeja arrancar seus olhos para inscrever fisicamente os selos neles? Daiki não disse nada. Os olhos de Toka se arregalaram, sério. Ela arfou, antes de explodir em gargalhadas. Meu Deus, você é realmente um palhaço que fará de tudo para ficar mais forte. Embora, um palhaço divertido pelo menos. Daiki resistiu à vontade de dizer a ela que havia uma linha tênue entre algo ser estúpido e algo ser genial. A questão era se funcionava ou não. Mas ele deixaria que seu trabalho fosse a prova de que precisava e mostraria a ela. Mais tarde, quando ele realmente conseguiu fazer. Ainda assim, ele brincou com a ideia de fazer um selo ao redor dos olhos, conectando-se às têmporas em vez dos olhos em si. Mas ele imaginou que isso enfraqueceria a conexão e seria mais forte se ele os fundisse. E na verdade pode levar a um resultado melhor, se ele selasse o produto finalizado em seu genoma, tornando-o verdadeiramente parte de sua linhagem e capaz de ser passado adiante. Isso era algo que levaria muito mais tempo para ser concluído. Ele ainda não era bom o suficiente para fazer algo assim. Ele balançou a cabeça quando a última gota de água se soltou, subindo para se juntar ao resto, formando uma grande esfera de água quase tão alta quanto ele, flutuando preguiçosamente no ar sob seu controle. Ele estava realmente ficando bom na manipulação da água ultimamente, melhorando a cada dia, a cada segundo, mesmo considerando que ele tinha clones treinando com ela neste exato momento. Certo, vamos começar esse show então, Daiki disse alguns momentos depois de despejar a água no ralo do chuveiro fornecido para seu quarto. Mais uma vez agachando-se sobre o corpo, que agora era ainda um pedaço de carne, agora muito mais magro. Ele fez um único selo de mão, Mystical Palm Jutsu ele entoou, o familiar chakra de cura verde quente se formando ao redor de suas mãos. E então ele se concentrou e utilizou as enormes quantidades de força vital armazenadas dentro da Infinite Armor, além de absorver qualquer chakra que viesse em seu caminho. Isobu estava constantemente adicionando chakra a ele mesmo, e por sua contagem em volume absoluto. Eles tinham armazenado chakra suficiente para rivalizar com o de seu irmão de 2 caudas Matatabi. Seus olhos começaram a brilhar, tão brilhantes que o quarto foi lançado em um brilho vermelho profundo, e ele moldou a força vital em suas mãos. A aura verde suave e quente de seu Mystical Palm Jutsu se tornou uma lasca pura e brilhante, e ele pressionou suas mãos sobre o corpo de Shizui e soltou, direcionando a força vital pura de cura para o cadáver. E instantaneamente diante de seus olhos, ele observou o próprio tempo parecer retroceder rapidamente para o corpo, a pele inchada encolhendo, apertando, indo de um cinza pálido encharcado para uma pele cremosa e quente, os cortes por todo o corpo curados, preenchidos, dentes reformados. O crânio e o rosto inchados encolhidos e moldados de volta à forma adequada, um belo adolescente de cabelos pretos, apenas alguns anos mais velho que Daiki, olhando para ele, com órbitas oculares vazias. Pelas suas contas, ele já havia direcionado 1/10 de toda a força vital reunida, amplificada pelos seus olhos e pelo jutsu da palma mística para o corpo. O quê? Continue.
Isobu o encorajou antes que ele pudesse vacilar. Poder requer poder e o Sharingan, especialmente este, não é tão facilmente restaurado do nada, especialmente considerando que os olhos deste ainda existem. E isso não fazia sentido algum. Isobu tinha certeza, por exemplo, que o próprio Daiki poderia regenerar um pulmão perdido com bastante facilidade. Então isso significaria que se alguém simplesmente arrancasse seu pulmão, o mantivesse na mão e não o destruísse, tornaria mais difícil para Daiki se regenerar? Continue, eu admito, não sei tudo, mas olhos como esses são especiais, eles exigem que você vá mais longe. Isobu respondeu. Que enigmático. E estúpido. Sério, o que houve com toda essa merda em torno do Sharingan que até as leis do universo aparentemente tornaram mais difícil regenerá-lo só porque sim? Ele empurrou ainda mais força vital para o corpo de Shizui. Ainda assim, nada se formou em seus olhos. Ele triplicou a produção. Logo ele expandiu a força vital igual a Shukaku, o biju de uma cauda, em chakra pelas estimativas de Isobu, o que foi o suficiente para reviver Seimi completamente e tirá-lo da vida após a morte. Lá. Havia um brilho dentro das órbitas oculares, pequenos flocos brancos se formando sobre os nervos ópticos. Ora, Daiki rugiu e foi com tudo. Ele empurrou cada pedacinho de força vital armazenada na armadura infinita para fora. Amplificou-a com seus olhos e direcionou-a para o corpo com o jutsu da palma mística. E então ele deu um passo adiante e foi ainda mais além. Ele utilizou seu próprio chakra, convertendo quase toda a sua capacidade em força vital e adicionando mais, chakra comparável ao de um Kage convertido em força vital. Só para completar. Ele estava usando tanto o chakra, o seu próprio e o dos outros, que pontos começaram a dançar em sua visão e ele começou a balançar de um lado para o outro quase como se estivesse bêbado. E então, de repente, o fluxo foi cortado completamente. Não havia mais nada além de sua própria força vital e Daiki se viu caindo para trás, desmaiado. Chakra, exaustão, ele percebeu com a mente turva. A parte de trás de sua cabeça bateu no chão duro de ladrilhos da sala, mas Daiki não teve forças nem para estremecer. Toca, é claro, facilmente e casualmente saiu do seu ombro antes que ele atingisse o chão, sem nem mesmo se preocupar em detê-lo. Um verdadeiro palhaço, ela bufou enquanto ele estava deitado ali e olhava para o teto, ou melhor, para o máximo que ele conseguia ver do teto, já que a maior parte de sua visão estava cheia de manchas e bloqueava a maior parte dela. Um palhaço competente, eu suponho, parece que seus esforços não foram em vão. Daiki piscou lentamente. Funcionou? Ele pensou vagamente. Um segundo depois, a dormência que havia tomado conta de seu corpo começou a desaparecer quando um chakra denso e poderoso fluiu em suas espirais, rejuvenescendo, dando-lhe força suficiente para se levantar de 4. Seus membros ainda tremiam muito com a luta, e mesmo com Isobu, demoraria um pouco para que os efeitos da exaustão do chakra desaparecessem completamente, mas por enquanto, ele conseguia se mover. Ele virou a cabeça e olhou para o cadáver, e um sorriso começou a se espalhar em seu rosto. O corpo perfeitamente restaurado de Shizui Uchiha estava olhando para o teto, exatamente como antes com os olhos bem abertos. Olhos Sharingan vermelho carmesim com 3 Tomoe olhando fixamente para cima. Ele conseguiu. E tudo o que foi preciso foi chakra comparável ao do biju de 2 caudas, amplificado por um doujutsu idiota dele. Daiki sorriu em vitória, antes de cair de costas no chão novamente e ficar ali, aproveitando o momento. Nunca mais ele jurou. Bem, eu não diria nunca, pode ser possível fazer um Mangekyou Sharingan eterno se você tiver 2 pares do mesmo par de olhos, Isobu interrompeu. Mas eu acredito que vai demorar muito para chegar. A quantidade de força vital que você usou para isso seria realmente útil em uma emergência se estivéssemos perdidos. Do jeito que está, vai levar meses para ganhar essa quantidade de chakra novamente. E isso supondo que não entremos em nenhuma batalha que me force a esgotar meu chakra para nos manter vivos nesse meio tempo. Daiki fez uma careta. Sim, ele não tinha pensado que seria necessária tanta força vital apenas para regenerar o corpo de Shizui. Nem perto. Para referência, essa quantidade de chakra transformada em força vital foi facilmente suficiente para você viver 1000 anos de vida. Isobu acrescentou. Porra do Sharingan. Capítulo 110. Daiki tinha esquecido quanto era realmente horrível ter exaustão de chakra, mesmo antes de sorver Isobu em seu peito como um grande macarrão molhado com sabor de tartaruga. Ele tinha sido muito cuidadoso para treinar-se apenas até o ponto de exaustão de chakra e nunca passar da linha. Afinal, se ele tivesse exaustão de chakra, ele ficaria acamado se recuperando por muito tempo e assim, perderia um tempo precioso que poderia ser gasto em busca de ganhos. Mesmo com o chakra de Isobu correndo em suas veias, permitindo que ele se movesse, ele ainda se sentia tonto e seus membros mais pesados do que os pesos que usava, que eram 20.000 libras, a propósito, que eram umas 10 toneladas ou mais. Seus membros literalmente pareciam mais pesados do que isso. Ele praticamente teve que se arrastar em um exército até o cadáver de Shizui, Toca rindo o tempo todo dele enquanto pulava na cama que ele tinha deixado de fora. Ela realmente achava muita diversão em intimidá-lo. A propósito, isso não foi nada justo. Eu não sou um nerd. Ele choramingou mentalmente. Ele era grande, forte e musculoso. Ele conseguia levantar um homem adulto com um único dedo mindinho. Ele era másculo, com M maiúsculo. Assim, ele selou o cadáver de Shizui em seu selo da força dimensional, antes de cair de costas e ficar ali. Você pode me ajudar a subir na cama? Daiki perguntou ao seu lagarto valentão.
Não, Toca bufou. Pense nisso como uma lição para pensar nas coisas com mais cuidado, seu idiota. Daiki fez beicinho. Bem, tanto faz, não era como se ele não pudesse fazer isso se quisesse. Ele simplesmente não se importava. Outro efeito colateral infeliz da exaustão do chakra. Letargia e falta de motivação. Era realmente a antítese da rotina. Somente hereges para a rotina como Kakashi fornicavam afetuosamente com exaustão de chakra. E esse cara teve exaustão de chakra muito na outra linha do tempo. Ele se recuperaria mais rápido, é claro, se pudesse parar de usar os olhos. Infelizmente para ele, diferente do gigolô pessoal da exaustão de chakra, Kakashi, apenas cobrir os olhos não os impedia exatamente de trabalhar. Ainda assim, não levaria tanto tempo para ele se recuperar. 1 ou 2 horas no máximo, graças não só a Isobu, mas ao chakra sendo constantemente alimentado em suas bobinas pelo selo da estrela celestial. Ele teria que aguentar firme até lá. Ele se desculpou mentalmente. Não espere. Ele retirou o que disse. Esta é uma oportunidade de moer a resistência à exaustão do chakra. Daiki percebeu. Agora que ele estava exposto a isso, se isso acontecesse de novo, ele estaria mais acostumado. A propósito, você tem uma visita, Toca comentou, então vou deixar você aqui e tirar um cochilo por enquanto. Eu acho, camas humanas não são tão ruins. Ela disse, e então desapareceu completamente de vista. Embora ele soubesse que ela ainda estava lá, é claro, e assim que ela fez isso, alguém bateu na porta dele. Ela estava certa. Droga, ele não tinha sentido ninguém se aproximando. Claro, seus sentidos estavam entorpecidos agora, mas ainda assim, ainda tem um longo caminho a percorrer antes de alcançar as habilidades sensoriais dela. Ele fez uma careta. Bem, tanto faz. Ele só precisaria moer mais isso depois. Gritou Daiki. Está aberto. Ele se levantaria e abriria sozinho, mas estava se sentindo um pouco preguiçoso, com aquela exaustão de chakra sedenta e com suas garras safadas cravadas profundamente nele agora. A porta se abriu e Daiki piscou ao se ver olhando para uma garota mais velha, de cabelo coque, que lhe era familiar. Eles já tinham terminado o exame? Isso significava que o trio do som já tinha atacado o time 7? Ele se perguntou se eles se saíram melhor dessa vez. E aí? Daiki cumprimentou a garota, estampando um sorriso elegante no rosto. Tenten levantou uma sobrancelha para ele. O que você está fazendo? Ela perguntou secamente. Só relaxando como um jogador de basquete. Daiki respondeu, e teria dado de ombros casualmente. Se ele tivesse atualmente motivação para fazê-lo. A outra sobrancelha dela se ergueu e se juntou à primeira, de alguma forma, conhecendo você, duvido? Você ao menos sabe a definição de relaxar? Ou isso é só uma nova maneira de treinar que você descobriu? A garota de cabelo coque perguntou com um bufo e cruzou os braços. Estou treinando para resistir à exaustão de chakra. Ele tentou. Tenten olhou fixamente para ele por um segundo antes de suspirar e fechar a porta atrás dela. Quer dizer que você fez algo estúpido e esgotou todo o seu chakra e agora não consegue se mover? Ela cortou o discurso dele, andando até ele e se agachando perto da cabeça dele. Por que você acha que foi algo estúpido e não intencional? Daiki firmou os pés. Metaforicamente. Já que você sabe, exaustão dos chakras e tudo mais. Porque nós saímos um pouco juntos agora, passamos um tempo decente juntos com aquele encontro que tivemos e tudo mais, e eu consegui ter uma boa noção de você, eu acho. Tenten sorriu para ele e cutucou sua bochecha, desafiando-o a afastar a mão dela. É claro que ele podia, ele só não fez isso, porque ele gostou da sensação do dedo dela. Sim, totalmente a primeira vez que nos conhecemos naquele restaurante eu achei você legal, mas você é quase tão idiota quanto Lee e Gai Sensei. Ei, isso não é mais necessário. Daiki protestou, estou tranquilo. Você parece legal, há uma grande diferença. Tenten negou seus protestos. Você é realmente um idiota, e um pervertido, ainda por cima. Idiota pervertido. Alguém mais ouviu o vidro quebrando? Não? Então era só o orgulho dele? Se ele tivesse motivação para isso agora, ele teria caído em depressão. A ilusão do seu orgulho havia sido destruída, completamente despedaçada, como se algum delinquente de cabelos espetados a tivesse atravessado com um soco. Sua imagem legal, a fachada de durão que ele exibia para mostrar sua grandeza. Tudo isso foi em vão? Já faz um tempo que eu venho te dizendo isso, sabia? Isobu bufou. Sim, mas ele pensou que Isobu estava apenas brincando. Então, o que realmente aconteceu? Tenten perguntou, tirando-o de seus pensamentos.